Agora, pela Bradesco Esportes FM, Mundo da Luta. Muito boa noite, Bradesco Esportes FM. Ao som de rock and roll, mas no ritmo do esquindolelê. Estamos no ar, Mundo da Lua. Mundo da Luta. Claudinho está no Mundo da Lua. Mundo da Luta na folia. Eduardo Ferreira, Dudu da Tatame, popularmente conhecido nos blocos carnavalescos. Muito boa noite nessa noite de carnaval. Quem diria que nós um dia estaríamos aqui dentro de um estúdio de rádio com a folia comendo solta e falando sobre artes marciais. Mas o Mundo da Luta não para, né, Não Claudinho? Não para. Ainda bem, né, Dudu? Ainda bem. Você vê, tem luta no Ano Novo, no dia 31, tem luta dia 1º, tem luta no Carnaval, tem evento no mundo inteiro, então realmente não para. Opa, estamos no seu... Olha, o eco, vambora. É o eco. Beleza. Vocês talvez não estejam ouvindo, mas nós estamos. Bom, enfim, a gente tá falando aqui em 91.1 FM, a Bradesco Esportes FM, no clima da folia. Você pode acessar aí o bradescoesportesfm.band.ol.com.br para ouvir pela internet em todo o planeta Terra. Pode participar com a gente aqui pelo facebook.com/no Mundo da Luta, pelo twitter.com/no Mundo da Luta. Minha voz já não é das melhores, hoje está pior ainda. A gente tem o Léo aqui no comando da nossa mesa de operações. E eu, Cláudio Macedo, ao lado de Eduardo Ferreira, para quem eu já dei o meu boa noite. Dudu, e já vamos começar falando de Anderson Silva, porque ele tem sido presença marcante nos nossos últimos programas, não poderia ser para menos, né? Exatamente. Bom, ainda não teve... teve alguns rumores, mas nenhuma novidade concreta sobre o Anderson, né? O último rumor, e que tem tudo para ser verdade, porque inclusive saiu num site americano, o MMA Junkie, que é um site bem confiável, né? Tá acostumado a dar furos do UFC, do MMA, enfim, é um evento, é um site realmente respeitado. E eu particularmente nunca vi, nesses 13 anos que eu cubro MMA, o MMA Junkie deve ter aí uns 7, 8 anos o site. Nunca vi dar uma barrigada, né? A famosa barrigada, aquela notícia falsa. E eles têm realmente bons contatos. É bom explicar o que é a barrigada. A barrigada é aquela notícia que o cara dá e depois não é aquilo que ele disse. No jargão do jornalismo, Exatamente. Você que já estava aí pensando que tinha que ir ao banheiro resolver alguma coisa, então fique bem explicado. Na ânsia de dar o furo de reportagem, né? O cara ouve o negócio, já vai, às vezes falta um pouquinho mais de confirmação, esperar. E às vezes é aquilo mesmo, mas no meio do caminho pode mudar, né? Eu anunciar agora que o Anderson não vai ser punido, vai enfrentar o Vitor Belfort. Aí, só que numa negociação da Dana White pode sentar, não, cara, melhor preservar o Anderson, não vai ter. E eu, na ânsia de dar, ao invés de esperar o Anderson conversar com o Dana White, já noticiei, e aí, quer dizer, deu uma barrigada. Tem gente que usa... E às vezes a pessoa diz logo que esse cara inventa notícia. Inventou, né? E às vezes você não inventou, só que as coisas mudam. Então, às vezes, você tem que esperar, tem que ter uma confirmação muito concreta da sua fonte. Mas você não acha que hoje em dia, Dudu, principalmente com a questão da internet, da velocidade da internet, etc e tal, e a facilidade que qualquer um passa a ser um provedor de conteúdo, você não acha que muita gente acaba se aproveitando, se utilizando um pouco dessa, entre aspas, desculpa que as coisas acabam se modificando muito rápido e jogando mesmo alguns Na verdade, chutes? a pessoa nem joga como desculpa, né, Claudinho? Porque hoje você dá uma notícia, você dá um furo de reportagem hoje, amanhã ninguém lembra que foi você que deu esse furo de reportagem. Então, se você der a barrigada também, ninguém vai lembrar amanhã. Talvez lembre se você der uma sequência, porque aí você passa a ser o cara que só traz boato, né, o boateiro. Aí sim vão lembrar de você. Mas você pode dar 10, 20 furos de reportagem que ainda assim não vão lembrar direito de você. Agora, se você der uma sequência de barrigadas, né, de boataria, jogar, enfim, um monte de mentira aí pelo ar para tentar aparecer, você começa a ser... Aí sim você começa a ser lembrado. Agora, você errar uma vez, duas, vai passar batido. Assim como... Acontece, né? Acontece, todo mundo acontece. No outro dia o cara perguntou, vocês não assinam nota, não sei o quê. Falei, cara, acho que o site da Tatame é um dos sites que mais faz apuração e o que a gente mais faz é assinar. Sem contar que a gente tem uma revista impressa, não então tem como fugir, não tem né? como fugir. Assina o nome o tempo todo.
e dou diversos furos de reportagem. Agora, pra você ver, ou o cara não lê, ou o cara não presta atenção, não olha no nome da pessoa, né? Eu falo assim, é isso diariamente. Se você olhar lá, eu posto, sei lá, 15, 20 notas por dia, metade dessas são autorais, né? Ligamos feito pela minha equipe, né? Mas enfim, você vê, a pessoa não lembra. Agora, se eu tivesse cometido um erro, eu tenho certeza que essa pessoa ia lembrar. Pô, mas você disse que ia acontecer aquela luta e não aconteceu. Para criticar tem muito, para elogiar quase ninguém, exatamente. Né, Dudu? Faz parte. Mas enfim, fomos a esse assunto porque o MMA Junk noticiou que o Anderson foi flagrado com no exame, terceiro exame, né? No terceiro exame, que é o pós-luta, né? Com uma terceira... Enfim, ele falou que foi pego só... Na verdade, o Anderson foi pego mais um novo exame antidoping. Aí o Combate.com noticiou que foi o pós-luta, mas também não tinha como ser o outro, porque os dois exames anteriores já tinham sido revelados. Ele fez 3, não tinha muito mistério que o resultado da próxima, ou seria de uma contraprova, que ele não pediu. Sim. Ainda está dentro do prazo, mas já até onde eu sei ele não pediu. Ou então, obviamente, esse pós-luta. E depois veio o jornalista Lauro Jardim, que é o editor da revista Veja, né? Ele que tinha noticiado que o dinheiro do Anderson tinha... Para você ver, é um cara que o tempo todo dá muito furo de reportagem, né? O Lauro Jardim é um cara... você entra lá no Radar Online, né? No Twitter, eu acompanho bastante. E também tem na Veja, ele dá bastante furo de reportagem. Eu vi ele já acertar vários de MMA, né? Quando o UFC ia desembarcar no Engenhão, ele foi o primeiro a noticiar, depois o Engenhão não podia receber. E aí ele foi o primeiro a noticiar que seria no... Eu não lembro. Aí o outro local, ele acertou de novo. E aí ele disse agora, recentemente, que o Anderson teve o dinheiro bloqueado pelo UFC, cerca de 6 milhões de dólares. Que foi o dinheiro, ele recebeu 800 mil dólares pela bolsa e o resto foi participação do pay-per-view. Né? A participação do pay-per-view geralmente não é divulgada. Ou seja, ele realmente tem uma fonte boa que passou os valores para ele. Dentro do que eu sei, do que eu já conversei com muitas pessoas, eu sei que a bolsa do Anderson, quando tem pay-per-view, realmente ela é muito mais alta. É uma bolada. É uma bolada. Ele, quando lutou com o Sonnen, o que eu ouvi dizer é que o Anderson faturou 10 milhões de dólares. É um percentual, Dudu? É um percentual em cima do faturamento? Cada um fatura... Quando eu fiquei sabendo dessa do Anderson, o lance era que o Anderson recebia 3 dólares por pay-per-view vendido. Agora, tem vários caras que recebem de formas diferentes. Uhum. O cara ganha $1, ganha uns 50. Vai o cara de acordo ganha, com o peso do cara. O cara né? começa a ganhar 3 dólares a partir de 500 mil pacotes de pay-per-view vendidos. E o Anderson ganha desde o 0 e ganha 3 dólares o pay-per-view vendido, né? Na época do Sonnen, só do Sonnen ele vendeu 1 milhão de pacotes, então ele ganhou mais de 3 milhões de dólares só ali. Aí mais a bolsa, teve mais uma grana pelos bastidores, né? O pessoal dizia que ele ganhou uma grana por fora, que a luta seria no Brasil e o Dana White teve que despejar um dinheiro para que essa luta acontecesse em Las Vegas, porque estava tudo certo de ser no Brasil. Então, esse cara tem boas fontes, o Lauro Jardim, então com certeza ele não barrigou essa informação, porque o UFC veio depois se pronunciar e dizer que era mentira, que eles não tinham bloqueado a grana. Mas depois eu vi, uma semana depois, passou batido, ninguém falou nada, mas eu vi num site americano onde ele dizia que, na verdade, a comissão pediu, que ele só atendeu o pedido da comissão enquanto estavam sendo investigados e etc, etc. Porque, na verdade, o UFC, a bolsa, pelo menos é paga para a comissão atlética e a comissão atlética repassa para o lutador. Como ele foi flagrado no doping, a grana foi retida, ponto final. Retida pela comissão atlética? Pela comissão, não pelo UFC. E não é devolvida para o UFC? Ou como é que fica essa grana? Então, é isso que a gente vai saber. Entendi. Até o momento achei que ele seria punido, ele não perde a bolsa da luta e vai ter que pagar uma multa. Sim. Até onde eu sei, não perde a bolsa. O cara paga uma multa e ponto final. Nunca vi um atleta... Não lembro do atleta perder a bolsa da luta. Então não acredito que seja isso. Mas a grana já fica retida, porque se ele for julgado e tiver que pagar 100 mil dólares, já vão tirar dali os 100 mil, os 150, ou seja lá quanto for. Já tá e depois repassa para ele. Agora, tem realmente a grana pay-per-view, que aí é paga, provavelmente, depois que acerta as contas entre TV e o UFC repassa para o lutador, ou ainda não foi fechada a conta, ou o UFC realmente... deu uma retida nessa grana aí. Vamos esperar ver o que acontece. Vamos esperar. Né? Realmente
realmente, eu acredito que ele tem algumas fontes que tenham dito isso pra ele, pode até ser alguém da assessoria do UFC pra forçar, de repente, o UFC a desmentir, liberar essa grana, não sei. Rola todo esse jogo de interesse também por trás. E ele noticiou, Claudinho, que... E aí, depois que o MMA Junkie noticiou dessa outra, ele foi noticiado pelo Lauro Jardim que foi uma terceira substância que o Anderson foi pego. O Lauro Jardim diz que foi na contraprova, mas até onde eu sei ele não pediu a contraprova. Tá? Senão acho que já teria vindo à tona há muito tempo. Então acho que ele queria dizer que nesse terceiro exame ele foi pego com uma outra substância que não foi pego na primeira, né? Ele foi pego com 2 substâncias na primeira, na segunda ele passou limpo e na terceira ele teria sido pego com uma terceira substância. Mas enfim, em relação à grana, só para fechar, a gente não vai saber. Tá? Isso aí eu acho que tem lá. Eu acredito no que ele colocou lá, acredito que ele tenha boas fontes que passaram essa informação certa para ele, mas a gente não sabe, até porque a gente não sabe o real valor. Isso tudo, quando o cara me disse que o Anderson ganhava 3 e tudo mais, eu já ouvi vários tipos de negociações e eu vi que na época a negociação do Anderson era essa. Mas eu não tenho fontes concretas para gerar uma matéria e nem quero afirmar isso para não passar como boateiro. Tá? Isso é o que a gente... Vai dar barrigada. Exatamente. Né, isso é o que a gente... isso foi o que eu ouvi de alguns empresários que trabalham, que devem até estar por dentro, devem até me passar a informação correta. Mas eu não estava fazendo uma matéria, eu vi isso, vamos dizer, em off, como amigo, conversando com essas pessoas. Então, enfim. Mas que ele fez uma boa grana, fez, e é isso. E em relação ao exame, é a mesma coisa, vamos ter que esperar o resultado, que deve sair, afinal de contas, hoje, dia 16, certo? 16, então isso amanhã é a audiência, a primeira audiência do Anderson. Não acredito que ele seja julgado amanhã deve ser só para o Anderson apresentar a prova, defesa, etc. Mas não acredito que o julgamento dele seja amanhã. Mas acredito que amanhã, tanto que o médico da Comissão Atlética falou para a jornalista Evelyn Rodrigues, do Combate.com, na sexta-feira que o resultado sairia em 24 horas. Então até fiquei esses 2 dias imaginando que já fosse sair e não saiu. Né? Você acha que pode ter saído não divulgado ainda? Ou eles não divulgaram ou ninguém foi lá pedir ainda. Mas acredito que amanhã isso vai aparecer. Porque amanhã o cara vai... E a equipe do Anderson já deve saber o resultado. Porque o advogado ele do Anderson... informado primeiramente. Exato, né? Precisa de uma defesa. O procedimento, se eu não me engano, é informar ao atleta, não é? O primeiro a ser informado é o próprio atleta. Exatamente, e a equipe, exato. Assim, pode ser que a mídia, como é aberta lá nos Estados Unidos, a imprensa pode solicitar o resultado. Então, antes mesmo de ser passado o resultado, a própria imprensa pode ter ser acesso. Exatamente. Entendi. Como acontece também, né? Muita gente reclamou que o Anderson não recebeu que as pessoas achavam que o Anderson já poderia não ter lutado, né? Já que eles teriam acesso ao primeiro exame antes. Né? Só que foi o que eles disseram. Chega lá, não tem o teu nome, Anderson Silva, luta principal. É um númerozinho lá, tudo mais. E a comissão faz milhares de exame antidoping, né? Então, quer dizer, quem talvez tivesse que ter cuidado era o UFC de ir lá pedir. Ou até a própria imprensa. Pô, quero o resultado aí do exame principal. A comissão atlética também, lógico que tem uma parte de culpa, mas compreensível. Papo mosca. E já deve ter papado em vários outros casos. Você viu o que aconteceu agora com o Hector Lombard. Ninguém divulgou. Tinha divulgado o exame dele. Ele lutou na mesma época do John Jones, foi no mesmo evento. Tem aí um mês mais ou menos, né? Um mês mais ou menos. E só semana passada foi solicitado o resultado do exame dele. Por isso ele foi retirado da luta contra o Rory McDonald, que aconteceria em abril. Então, pra você ver, é meio confuso ainda, né? Essa questão. Mas enfim, essa questão do doping realmente está bem complicada. Quarta-feira, o Dana White faz uma reunião com os lutadores, vai fazer uma coletiva para explicar como vai funcionar as coisas daqui pra frente. É aquela história, eu acho que deveria ter feito isso tudo antes, né? Antes de acontecer tudo isso. Assim como foi o caso do TRT. Da noite pro dia resolveram acabar com o TRT. Acho que não deram uma oportunidade direito pro Vitor Belfort, pro Dan Henderson, pro próprio Charles Sonnen, enfim, fazer ele de Pezão, né, o Antônio Pezão que também fazia, e vários outros lutadores, Frank Mir já fez, Forrest Griffin, enfim,
deveria ter sido feito de uma outra forma e não da noite pro dia simplesmente banir o TRT. Então faz as coisas e depois faz a reunião. Consigo entender. Você acha que, de certa forma, o UFC precisa mudar o comando? Assim, a forma do Dana White conduzir as coisas, ele tá perdido, ele tem o negócio ainda na mão, porque ele é um dos principais responsáveis pelo UFC ter se tornado esse fenômeno, esse império esportivo, porque, né, o MMA é uma modalidade esportiva. Mas será que ele não está desgastado nessa função? Será que ele precisava dividir algumas funções, de repente, com um par, para poder conduzir melhor alguns assuntos? Ainda é tudo muito uma mão de ferro ali, é tudo com Dana White, né? Ele também gosta disso, ele né? gosta, mas é aquela história, ele é o presidente, o dono são os irmãos Fertitta, né? Sim. Ano passado foi um ano ruim para o UFC, certamente Fertitta dando a pressionada nele, né? Mas de qualquer maneira não lucrou o absurdo, mas também não ficou no vermelho, continuou lucrando. E eu acho que se ainda tá funcionando a coisa e tá lucrando, não tem por que você tirar o teu presidente da empresa. Agora, se começa a estar no vermelho, começa a ter problemas como estava acontecendo no Bellator, o que a Spike TV, que foi a empresa que comprou o Bellator, fez? Demitiu o Bjorn Rebney e contratou o Scott Coker, que era o cara do Strike Force, né? Que acabou vendendo o Strike Force pro UFC. Mas foi isso, o presidente não estava dando certo e tiraram. O Dana White ainda continua dando certo, continua funcionando. E a gente tem que lembrar que o UFC é uma empresa privada, né? Não é uma empresa pública, é uma empresa privada que tem um dono e tem o seu presidente, que é o Dana White. Então a gente pode querer e tudo mais, mas quem vai mandar lá são os Fertitta. Vai falar, Dana White, agora sai porque você está me dando prejuízo. E não é. O Dana White vem fazendo coisas boas o tempo todo e a empresa cada vez se valoriza mais. É um momento de... como é que eu posso dizer? Um momento de reavaliação. Delicado, vamos dizer, um momento delicado do UFC, que o UFC está vivendo. Porque que acontece? O UFC funciona muito da seguinte maneira. É pressionado pela mídia americana, resolve dar uma resposta. Tem que dar uma resposta. Então, o que aconteceu quando o Toquinho segurou um pouco demais a finalização? Quando acabou a luta, todo mundo estava parabenizando, ele ganhou o prêmio da noite, estava tudo bem, nenhum adversário dele reclamou. A mídia americana começou a fazer pressão demais. Chegou uma pressão tão grande que o Dana White foi lá e demitiu o Toquinho. Segundo informações, um empresário no caso era o Mike Pierce, tem um contato direto com o Dana White, então começou a pressionar o Dana White com mensagem de texto e também fazer a caveira dele com a mídia americana. E a mídia começou a comprar esse barulho até o Toquinho ser demitido. Até hoje o Toquinho finaliza, se ele segurar 1 milésimo de segundo, tá todo mundo segurou, enfim, tá todo mundo sempre nessa pressão em cima do Toquinho. Então essa foi a resposta do Dana White, demitir o Toquinho. E estavam igual o TRT, era muita pressão por causa do Vitor. Dane-se se o Charles Sonnen usa, já foi pego no doping, dane-se se o Dan Henderson usa, se o Frank Me usa, se o Forrest Griffin usa. O lance é o Vitor Belfort. O Vitor já foi pego no doping no passado, é por isso que ele usa, é por isso que ele usa, é por isso que ele usa. E todas as entrevistas do Vitor, os repórteres americanos ficavam perguntando sobre o TRT. Todo mundo, toda hora, o tempo todo, massacrando o Vitor com pergunta de TRT. Então, o Dana White foi pressionado o tempo todo para acabar com o TRT. E ele fez esse lobby junto com a Comissão Atlética para acabar com o TRT. Conseguiu, acabou com o TRT, o Vitor tá aí mais de 1 ano sem lutar, enfim. Sofrendo, teve que fazer um acordo, né, para ter que se submeter a uma série de exames antidoping que ele paga do bolso dele e que não tem hora marcada, né? A hora que os caras quiserem. Exatamente. É uma marcação cerrada em cima do Vitor mesmo. E agora é a questão do doping. Muita pressão, porque esse cara tá bombado, porque esse cara tomou isso, porque esse cara usou, e papapá, e a pressão, e o doping, e a pressão também dos fãs, esse esporte não é limpo, e etc. E aí o Dana White, vamos testar a surpresa, começou a dar dinheiro para a Comissão Atlética testar, os caras que foram pegos no doping fazem acordo para financiar, se quiser continuar lutando e ter uma pena baixa para financiar o próprio exame antidoping.
A Chris Borg acabou de fazer o exame antidoping surpresa e ela apagou. Então, quer dizer, existe uma pressão muito grande. Agora, é um verdadeiro tiro no pé, né? Eu acho que o Dana White já ignorou tanta coisa, ele deveria ter ignorado isso. Eu acho que hoje a gente quer, Claudinho, não sei se você concorda comigo, não estou dizendo que eu sou a favor do doping, tá? Eu não sou a favor de droga nenhuma, mas eu acho que tem que ser revisto, né? A gente quer super-herói, só que o homem já chegou no seu limite. E acho que esporte como o MMA, a NFL, NBA, são esportes de alto rendimento e é complicado o cara só fazer uma boa alimentação, um bom descanso, uma suplementação à base de, sei lá, whey protein, glutamina, e esse cara não vai ficar inteiro. Um cara da NBA, aquele negão de 2 metros enterrando, o cara não vai conseguir jogar de 2 em 2 dias e, enfim, passar uma temporada... Ele tá exposto a lesões o tempo inteiro. O tempo todo. O cara faz 82 jogos na temporada, Claudinho. Quando o cara vai pra playoff, são 7 jogos, né? Pode até 7 jogos, né, nos playoffs, jogando de 2 em 2 dias. E às vezes viajando, porque ele joga um na casa dele, depois na casa do outro. Às vezes atravessando, fazendo 5, 6 horas de viagem. Tem um fuso horário. Então, quer dizer, como esse cara suporta? Né? Então você vê, não é tão... Existe o antidoping, mas é um antidoping que o cara sabe que vai ser testado. É porque tem... quando a gente fala de doping, vem, acho que 2 coisas pesadas à cabeça da maioria das pessoas. Uma é a questão da trapaça, de você utilizar um artifício para vencer o teu adversário. E outra é a questão da associação com a drogas sociais, digamos assim, a cocaína, a maconha, etc e tal. Que de fato é um problema forte, da nossa sociedade. É anabolizante, o cara já acha que é aquele cara que toma Deca e Durateston e vai pra academia malhar pra ficar inchado. Exatamente. E não é isso. Existem tratamentos, né, que se utilizam de algumas substâncias que são proibidas, mas que auxiliam o atleta exatamente. E que se você tem um acompanhamento médico, você não vai ter problema na sua vida. Você vê o Ben Johnson, aquele canadense que foi pego, ele leva uma vida saudável. O TRT, inclusive, é um tratamento para que se reponha o hormônio masculino. Exatamente. E que eu, você e outras pessoas podem se submeter. Exatamente, que você vai chegando a uma determinada idade e a tua produção fica lá embaixo. E a do Vitor é lá embaixo, né? É quase nula. Então, quer dizer, então as pessoas confundem um pouco, já acham que esse cara está tomando bomba e ele vai chegar lá porque ele está tomando muita bomba, ele vai matar o outro, igual a Honda fala, está entrando com uma arma. Tipo, isso é uma baboseira que tem, entendeu? Isso é uma besteira absurda. E, enfim, eu acho que vence mais bem preparado e você tem médicos hoje preparadíssimos para te passar, cuidar de você direitinho. Por que não liberar 100%? Óbvio que vai ter abuso se você liberar radicalmente. Vai ter abuso, vai ter aquele cara que não tem grana, né? E ele vai usar... Ele ganha $2.000 fazendo a primeira luta preliminar. Como é que ele vai pegar $2.000 e investir no médico para fazer um tratamento legal com ele? Não tem. Mas a verdade é que... Não posso afirmar todo mundo, mas a verdade é que a maioria... em todos os esportes utilizam. Você vê... Algum tipo de... se utilizou, né? A gente não pode acusar, por exemplo, o Usain Bolt. Mas o cara... o que o cara corre é um absurdo. Não vai me dizer que a sapatilha dele é mágica e o short de lycra dele faz como se você estivesse correndo, sei lá. Pô, ajuda, né? Por mais que tenha todas essas melhorias, não dá pro cara correr quase um segundo abaixo de um cara 10 anos atrás, de 10 anos atrás. Como? Melhorou a comida? Mudou? Não! O suplemento agora, não, porque esse suplemento agora é mais puro. Não é. Tanto que a equipe dele, os 5 caras da equipe dele, todos foram pegos. Todos foram pegos em 2013. Só o Usain Bolt que não foi pego. Ou ele cicla muito bem, ou ele existe uma proteção. Eu acho uma hipocrisia o que fazem com o Lance Armstrong. Todo mundo se dopava no ciclismo. Pegaram uma vez, fizeram uma matéria e botaram, depois do Lance Armstrong, foram acho que 18 voltas da França. Pegaram, ele ganhou 7, né? Os outros 11. Aí foram tirando todos os caras que foram pegos no doping. Só sobraram 3. Pois é. Mas você me diz, esses caras estavam limpos ou não foram pegos? Tem isso, né? Porque você até o tratamento que você faz, você consegue administrar de forma a
durante o período de competição você tá sem a substância no organismo e ela te auxiliou durante toda a sua preparação, não é isso? Exatamente. A gente não está aqui estimulando o consumo de drogas, pelo amor de Deus. De forma alguma. Eu sou a favor de rever. Minha mãe tá ligando aí. Exatamente. Eu sou a favor de rever, por exemplo, o TRT, pela UADA, o atleta olímpico que pode fazer a utilização, que tem a liberação, ele pode fazer 1:4. O limite é entre 1 e 4, que é o que a gente tem 1.1, 1.2, e o atleta que faz o tratamento pode chegar até 1.4. No MMA permitiu até 1.6. Então acho que é por aí. Pode permitir um pouquinho? Até 1.6? Vamos lá, até 1.6, até 1.8. Você pode permitir que o cara use as substâncias do Anderson até 15 dias antes da luta, até 30 dias antes para ajudar a perder peso, e a outra para se recuperar de lesão. Porque o que você vai ter agora? Ou o atleta lesionado, ou mais atleta pega no doping. Sim. Essa é a verdade. Não dá. Pega o NFL. Como é que aquele cara joga um jogo de 4 horas que ele trombando? Atrás de porrada. Não tem como. Tromba com o teu amigo ali, tu já... Pô, meu irmão... Não adianta, tu vai dizer, não, mas o cara é preparado, mas tem proteção. Meu amigo, não tem como. É uma jamanta em cima de você. Você pula pra pegar a bola e de repente vê um cara de 100 quilos e, meu irmão, vai na tua espinha. Me diz, como que o cara não vai sentir dor ali? Nada acontece, né? Como o cara não vai sentir dor? Esse cara, se não toma nada, acabou. Ele com 21 anos está se aposentando, começa a jogar com 18, 3 anos depois ele já está todo arrebentado. Ele não consegue jogar uma temporada completa, né? Então é isso. Eu não estou dizendo que sou a favor da liberação total do doping, mas eu acho que a nossa medicina está avançada o suficiente para a gente rever, para que possa rever algumas substâncias, o que pode ser liberado, o que não pode. O Braulio Estima, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do jiu-jitsu. O jiu-jitsu faz exame antidoping hoje, acho que agora está fazendo só no Mundial, só pega os faixas pretas e os que são campeões mundiais. Mesmo assim, não são todos. Tá? São, 10 nomes, contando com o masculino e o feminino. E o Braulio Estima foi pego com um pré-treino. Ou seja, aquele Jack 3D, um MR, enfim, tem alguns aí no mercado que várias pessoas tomam e vão para academia, normalmente, e tomam sem acompanhamento médico. Tá? A pessoa toma, vai malhar sem acompanhamento médico. Eu ouvi algumas pessoas, passei mal e não sei o quê, porque ela vê a quantidade lá, aí acha que não está fazendo efeito, já toma 2. Já manda a outra para dentro. Exatamente, isso é um uso É o descontrolado. risco, né, esse é o risco. Agora, se você vai no médico, o médico vai falar, não, você vai tomar meio disso aqui, mais esse negócio aqui, mais isso. Você tem que comer com... faz isso com essa alimentação tal, com isso. Quer dizer, você tem todo o acompanhamento, o cara vai fazer uma bateria de exame. Olha, isso aqui não é bom porque você tem um problema no coração. Isso aqui não, porque você já tem um histórico na família que teve problema com isso. Então, quer dizer, você tem um médico para te orientar, um profissional. Enfim, mas ele foi pego com um pré-treino que dá aquele pump, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não vai fazer ele vencer, entendeu? O Braulio é um cara extremamente talentoso, não é mais nenhum garoto e continua nas cabeças, e tenho certeza que ele não foi campeão porque ele usou Jack 3D, entendeu? Então, quer dizer, mas enfim, foi pego, foi suspenso 2 anos, porque no caso da confederação, ela segue as regras da UADA, né, onde a punição mínima é de 2 anos. Então, quer dizer, o Braulio, sei lá se ele vai voltar a competir, porque ele já vai estar, quando ele puder voltar, já vai estar, sei lá, com 37 anos. Né? No jiu-jitsu, o cara bate 30, 31, ele já começa a ser coroa, porque tem um garoto de 18 anos que acabou de pegar a preta, meu irmão, e tá voando, né? Voando. Entendeu? Então é complicado. E a gente vai ver isso aí mesmo. Mais atletas lesionados, saindo de luta, gente se aposentando mais cedo. E é isso. Mas mesmo assim, Claudinho, a gente sabe que a medicina está sempre um passo à frente. Quando agora pegam com injeção, o pessoal faz um creme. Aí tem algumas que saem... Tem sempre um outro... Tem GH que sai 8 horas do organismo. Aí você vai fazer o seguinte, agora são 10 horas, vou tomar meu GHzinho e vou dormir.
Alguém vai bater no teu quarto no meio da madrugada? Pra fazer um Não exame. vai, é só você não tomar no horário ali de 8 às 5, 8 às 6, sei lá até que horas o cara trabalha. Você vai ter todo o benefício da substância ao longo do dia, mas você não vai estar no teu organismo, você não vai estar registrado no teu organismo. Exatamente. Se alguém bater lá de manhã pra fazer, o negócio vai estar no seu organismo, mas você não vai mais ser pego no doping. Porque ele já vai ter saído, entendeu? Já vai ter se espalhado. Sim. E não vai acusar no teu exame. Um pouco de bom senso e calma. E eu acho que bom senso talvez seja a melhor palavra, porque é a história de querer ser super-heróis e ao mesmo tempo muitas vezes os caras acabam se expondo a situações que podem prejudicar a saúde deles também. Bom, a gente está aqui na Brasília Esportes FM 91.1, é o mundo da luta. Você pode estar estranhando que nós estamos numa segunda-feira de carnaval, estamos aqui falando sobre artes marciais, mas a gente não para, a verdade é essa. Tivemos eventos aí no final de semana, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente estava falando sobre Anderson Silva, que é um grande fã de Michael Jackson, e por isso no nosso playlist Mundo da Luta de hoje, nós vamos fazer uma homenagem a Anderson Silva, fã de Michael Jackson, e também uma homenagem ao Carnaval do Rio de Janeiro, que hoje em dia tem uma série de blocos temáticos. A gente vai tocar a música aqui do Thriller Elétrico, que é um bloco que homenageia o Michael Jackson, e a música é Thriller. Vamos lá, Michael Jackson aqui no Mundo da Luta. Playlist Mundo da Luta. You're fighting for your life.
Mundo da Luta está na Bradesco Esportes FM. Fique ligado. Estamos de volta, Mundo da Luta, aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. A gente ouviu aí o Thriller Elétrico, um bloco temático aqui do Rio de Janeiro, que toca músicas do Michael Jackson em ritmo de samba, de carnaval carioca. Gostou, Dudu? Gostei. Bacana, né? Muito bom, muito bom. O Dudu tá curtindo os blocos do Rio de Janeiro? Devagar, né? Devagar, criança. Tá com filhinha, né? Verdade. Levei ela só nos bloquinhos mais perto ali de casa mesmo. Fui a 3 bloquinhos. Ontem ainda peguei a chuva. Fui naquele bloquinho no Parque dos Patinhos, Turbilhão Carioca. Ah, bacana, Uma bacana. amiga minha e da minha esposa toca lá, a gente sempre vai. Mas agora tá famoso, né? Lotadíssimo, uma guerra pra pegar o táxi depois na volta. É complicado. Tô fora né? dessa A gente tá guerra. ficando velho, né, Tô Dudu? ficando velho. Eu tava ontem também lá em Copacabana, ontem teve New Kids on the Block, lá com a banda da Miguel Lemos, a banda da Miguel Lemos que acontece durante todo o carnaval, ali na esquina da Avenida Atlântica, com a Miguel Lemos. Enfim, ontem, cara, também foi nesse clima, muita gente, a gente não sabe de onde sai tanta gente. Carnaval Carioca tá merecendo, de repente, um circuito Aterro do Flamengo, né? Uns circuitos que os blocos possam passar com melhor estrutura, Sargento Pimenta. Ah, lotadíssimo. Eu vim andando. Eu fui dar uma volta no Largo do Machado e voltei correndo pra casa. Falei, tá louco. Eu tava na Fundição Progresso, onde daqui a pouco o New Kids on the Block vai se apresentar. E aí teve passagem de som, fui lá com a galera, parceira e tal. Fui sair de lá às 7h30 da noite. Da Lapa, ao estúdio daqui da Bradesco, fica em Botafogo. Eu vim caminhando, eu não consegui metrô, não consegui táxi, não consegui ônibus, carro, nem pensar. Vim caminhando da Lapa até o Flamengo, na verdade, ali peguei um metrô pra poder chegar aqui. Bom, o carnaval tá rolando, cara, hoje tem... isso aí. Tem Sapucaí, segundo dia de desfile, São Clemente está desfilando agora, hoje tem Portela ainda, Beija-Flor, União da Ilha, Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca, fechando o desfile do Grupo Especial do Carnaval 2015. Ontem teve Viradouro, Mangueira, Mocidade, Vila Isabel, Salgueiro e Grande Rio. Dudu, você assistiu algum desfile? Nenhum, nunca assisto. Nunca assiste? Pois eu vi alguns momentos. Eu vou te falar, às vezes eu me pergunto se eu sou carioca. Porque eu não sou fã de carnaval. Não. Eu até gosto de marchinha, até acho bacana. É legal. E eu gostava do bloqueio. Há anos eu não viajo no carnaval, eu gosto de ficar, porque a cidade sempre foi muito tranquila. Mas é verdade, nos últimos 2, 3 anos, acho que todo mundo descobriu que os bloquinhos eram bacana e era tranquilo, resolveram ficar na cidade. Então realmente tá complicado ficar. Antigamente todo mundo viajava, né? Todo mundo ia pra Floripa. Vai passar o carnaval no Rio? Ih, no Rio. Caído, o pessoal era Salvador ou o pessoal ia ali pra Praia do Rosa, Guarda do Embaú. Todo mundo ia pra lá. Agora todo mundo fica aqui. Fica no Rio. Então, e vem a galera de fora também. E vem a galera de fora. Parece que esse ano vai bater recorde, né? Mais de 1 milhão de turistas no Rio de Janeiro. Tá uma loucura. Então quer dizer, tá um absurdo. Então eu não sou muito fã de carnaval samba e também não sou tão fã assim de praia. Tem que ter objetivo na praia. Entendi. Entendeu? Tem que ter objetivo. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vôlei, frescobol, vou dar um mergulho. Entendi. Vou levar a minha filha. Sentar na praia. Não, e ficar tostando não é legal. não curto. Então, vou dar uma corrida, andar de bicicleta. Mas você falou um lance sobre os blocos que é interessante, porque a história das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, da Marquês Sapucaí, elas têm origem justamente... Né, me corrijam aí os entendedores mais profundos do assunto, mas em pequenos blocos, no negócio do jongo, né, lá em 1900 e sei lá quanto, e foram evoluindo, ganhando corpo, crescendo. Depois vão os desfiles para Presidente Vargas e depois vem a Marquês de Sapucaí. Foi um processo natural de crescimento e se precisou se organizar, estruturar. Hoje os desfiles são um grande atrativo turístico para o Rio de Janeiro, para o Brasil de forma geral. São Paulo hoje também tem o seu sambódromo, e outras cidades do Brasil. E agora os blocos do Rio de Janeiro, esse processo que você falou, ele vem na verdade de uns 10 anos para cá, com o crescimento dos blocos, muitos blocos não haviam morrido, mas haviam minguado e foram se fortalecendo. Hoje a gente chega num ponto que é o que eu estava falando, assim, já tem que se começar a pensar, talvez a prefeitura, a Rio Tour, enfim, as autoridades em como organizar uma maneira que os blocos saiam e quem está visitando a cidade que não gosta de carnaval possa circular, possa fazer suas compras, possa ir ao shopping, possa ir à praia, sem ser impactado. Cara, da Lapa, vou repetir, até o Flamengo, você não conseguia
andar na rua de condução, nada. É É impraticável. absurdo, imagina, eu não consegui um táxi com a minha filha. Tem uma pessoa passando mal, tem uma criança. 1 ano e 5 meses com a minha filha chovendo, um carrinho. Teve um garoto que conseguiu pegar o táxi e cedeu o táxi pra gente. Então, eu vi que vocês estão com criança, pode entrar. Legal. Porque eu deixei minha esposa com a minha filha debaixo de uma marquise pra não pegar chuva e eu fiquei debaixo da chuva pedindo táxi. Né? Aí quem ia parar pra mim? Só me viram sozinho, mas eu ia fazer o quê? Levar minha filha pra debaixo da chuva. Aí o rapaz, eu tinha entrado num restaurante pra comer uma pizza, ele viu a gente. E aí quando ele conseguiu o táxi, ele falou: vem cá, vocês estão querendo táxi? Pode vir aqui. A humanidade tem salvação, hein, Dudu? O cara tava vestido de padre. Eu falei: pô, tu é padre mesmo. Horror a fantasia. Horror a fantasia. Bacana. Bom, enfim, ontem nos desfiles... Você falou agora, esse cara aí, pô, foi um padre mesmo. Foi mesmo. Aí minha esposa agora tá me sacaneando porque eu tava indo ali comendo bumerangue, como eu te falei, no Flamengo. E aí eu vi um cara vestido com uma roupa da Sete Rio. Aí eu, amigão, pô, tá aberta ali a Marquês de Abrantes? Aí o cara falou gritando: tá aberto, tá tudo liberado e tal. Aí eu saí, né? Mas não, pô, tá beleza, tá legal, tá tudo funcionando. Aí minha esposa: você não tá vendo que o cara tá fantasiado de Sete Rio? Eu falei: pô, mentira. Falou: tá lá, olha teu retrovisor pra ver se ele não tá rindo pra cacete de você. Em compensação, vou dizer que eu vi um cara da Sete Rio, não vou dizer aonde pra não prejudicar o rapaz, mas que tava trabalhando, mas que tava curtindo também, aproveitando e aí fazendo... todo mundo achou que ele tava... Era a fantasia dele, né? É uma confusão. A cidade tá entregue ao morro, hein, Momo, não é isso? Até o final do carnaval, exatamente. Então tá tudo certo. Bom, enfim, eu ia só comentar aqui que rolou já a enquete hoje aqui na Bradesco Esportes FM e que a galera que assistiu, acompanhou os desfiles de ontem, tá ligada no Salgueiro, aqui na ordem: Salgueiro, Mocidade e Mangueira foram as preferidas na opinião dos nossos ouvintes. O nosso querido brother deu essa dica pra gente aqui na nossa passagem de horário e eu tô repassando pra quem tá ouvindo a gente agora aqui no Mundo da Luta. Mundo da Luta versão Folia 2015. Mas vamos deixar a folia de lado por enquanto para retomarmos ao motivo que nos faz vir a esse estúdio, Dudu. Em plena segunda-feira de carnaval. Bom, Claudinho, a gente teve, como eu disse, né, o mundo do MMA não para. A gente teve esse final de semana, quer dizer, começou na quinta-feira, né, com o WSOF 18, que foi realizado no Canadá. O Marlon Moraes, o brasileiro Marlon Moraes é o campeão peso galo do WSOF. Nós temos 2 campeões no WSOF, o Marlon Moraes peso galo e o Toquinho no meio médio. E em breve poderemos ter no meio pesado também, já que o Thiago Silva assinou. Vai enfrentar o Rony Marques, que vem de vitória. São 2 atletas que estão cotados aí para em breve estar disputando o cinturão meio pesado, que tá vago, não tem campeão ainda. E o Marlon Moraes fez a sua primeira defesa, né? Depois que ele conquistou o cinturão, ele teria uma luta contra o Josh Hill. O Josh Hill se machucou e aí ele acabou pegando outro adversário, mas não valia o cinturão. E agora, finalmente, o Josh Hill conseguiu chegar inteiro pro combate e enfrentou o Marlon na última quinta-feira. O evento foi realizado no Canadá. E, bom, foi uma luta dura. Acho que o Josh Hill deu uma surpreendida. Ele quebrou o nariz do Marlon, aparentemente quebrou o nariz do Marlon logo no primeiro round. E começou a sangrar bastante. E a luta foi vencida pelo Marlon na decisão. O Marlon, na minha opinião, venceu os 5 rounds. Talvez tenha perdido só o primeiro, exatamente porque no momento mais contundente foi do Josh Hill, que foi esse soco que quebrou o nariz do Marlon. O Marlon estava cercando ele, mas não tinha conectado ainda golpes muito, muito contundentes, muito duros, a ponto de tá com uma vantagem muito grande no round. Inclusive os árbitros deram 49-46, ou seja, provavelmente deram o primeiro round, o único round realmente que o Josh Hill pode ter vencido. Depois o Marlon continuou focado, né? Muito difícil lutar com o nariz quebrado. Quem já quebrou o nariz sabe, vai sangrando bastante, vai muito atrapalhando. Difícil fazer qualquer coisa com o nariz sangrando. Você imagina lutar. Sangrando. E ele lutou os 5 rounds focado, mas foi nítido que incomodou aquele sangramento. Foi nítido que ele não conseguiu impor mais o seu jogo por conta disso. Mas ele mostrou talento dele, né? Como ele é talentoso, né? Ele conseguiu vencer os outros 4 rounds, dar a volta por cima, não se abalou com o sangramento
e venceu o Josh Hill aí, então foi sua primeira defesa de cinturão, um grande combate, uma grande vitória do Marlon Moraes aí, que pra mim tá entre os 5 melhores pesos galo do mundo, né? Pra mim tem ele, tem o Bibiano Fernandes, que é o campeão do ONE FC nesse peso, o Renan Barão, que perdeu o cinturão, o TJ Dillashaw, a gente tem o Faber também, que vai subir de peso e lutar contra o Frank Edgar nos leves, mas também pra mim tá entre esses 5, 6 melhores aí do peso galo, né? Ainda temos também o brasileiro Rafael Assunção, que lutaria inclusive com o Faber aqui no Rio de Janeiro, mas tá machucado. Então, pra mim são esses os caras que estão ali, e o Dudu Dantas, né? Ainda tem o Dudu Dantas e o Joey Warren, que ganhou o Dudu Dantas no Bellator, né? E tomou o cinturão do Dudu Dantas, do meu xará. Então, ele tá nesse bolo, né? E ele, como campeão, como cinturão, tendo o cinturão de uma organização como a WSOF, ele fica realmente ali entre os 5, acaba ficando na frente de alguns outros lutadores que não possuem o cinturão. Então, foi um grande combate e uma grande vitória. WSOF 18. Que aconteceu na quinta-feira. Na quinta-feira, no Canadá. Você fez a transmissão desse evento? Fiz a transmissão. WSOF tem transmissão ao vivo exclusiva do Esporte Interativo. O Esporte Interativo hoje possui dos eventos internacionais o WSOF, o Legacy, acabou de fechar com o Legacy, que também é um evento americano grande, o ONE FC, o Bellator. Esse ano do Esporte Interativo é reprise, o ao vivo é na Fox, né? A Fox tem o Bellator hoje e tem o Arena Tour, que é um evento argentino. A Rede TV possui só o XFC, que é um evento americano, que acho que hoje a Rede TV já é sócia já do evento, até porque o evento tem mais edições no Brasil do que nos Estados Unidos hoje. E o combate possui o UFC e alguns eventos nacionais. Sim. O Esporte Interativo também possui outros eventos nacionais. Então, quer dizer, o mercado tá bem interessante, né? Vários eventos, canais. Vários canais. Acredito que a gente vai ter novidades aí em breve de outros eventos. Por enquanto, nacionais, não vejo ainda evento internacional com porte. Acho que os grandes já foram abocanhados. E o mercado asiático, Dudu, que durante muito tempo foi super importante, né, pro MMA, e hoje não figura entre nenhum evento que você tenha... Tem o ONE FC, né, que é um evento que nasceu na Singapura e vai rodando por ali, né, vai rodando Singapura, vai rodando a China, onde mais? Enfim, né? Por ali, né? Tanto que tem muito lutador da Tailândia, de Singapura, mas é bacana, porque tá surgindo bons lutadores lá, que já são excelentes na trocação, assim, é absurda a qualidade da trocação, a maioria vem do Muay Thai, então é absurda a trocação, e eles estão entrando em boas academias, evoluindo bastante na parte de chão. Você vê lutas muito interessantes no NFC, que tem as regras do Pride, né? Só não vale o pisão, né, que valia no Pride, mas tem um tiro de meta. E misturado com as regras unificadas dos das comissões atléticas dos Estados Unidos, que é a que a gente segue também. Quer dizer, a gente segue em parte, porque aqui a gente não deixa... a gente não utiliza cotoveladas. Os eventos nacionais geralmente não liberam a cotovelada. Só cotovelada no chão, né? Mas em pé, do Muay Thai... geralmente é permitida. E o NFC libera. Então, quer dizer, tem a cotovelada e tem um tiro de meta. É bem agressivo. Para quem gosta, é um prato cheio. Mas vai inventar. Vale a joelhada, o cara tá de 3 apoios. Não tem esse... o cara tava de 3 apoios e botou a mão no chão para não levar. Não tem isso. Tem essa. A joelhada vale. Entendeu? A joelhada vale, então é um evento mais agressivo. O NFC tem transmissão aqui no Brasil? Tem transmissão pelo Esporte Interativo. O próximo, se eu não me engano, é 23 de fevereiro. Você que acompanha o Dudu aqui, ouve o Dudu na Bradesco Esportes FM, que lê o Dudu na revista Tatame, que se conecta com o Dudu no site da revista Tatame, pelas redes sociais, agora também assiste o Dudu, agora não, já há algum tempo, no Esporte Interativo e nas transmissões e nos programas, enfim, o Dudu tá montando um império de telecomunicações. Jogando nas 11. E na sexta-feira a gente teve, você falou aí de... a gente teve dois Bellator. eventos. Dudu, é Bellator ou Bellator?
Tem gente que fala Bellator, Mas a gente vai estabelecer agora. Como é que eu não sei, há tanto tempo que eu já falo Bellator. Então aqui no Mundo da Luta será Bellator. Eu nem sei se é o certo, mas a gente começou a falar Bellator porque o Esporte Interativo foi o primeiro canal a transmitir ao vivo, porque o Bellator já vinha sido transmitido algumas oportunidades pelo Space, mas sempre reprise. E aí o Esporte Interativo acabou comprando o Bellator. Teve a transmissão durante 3 anos, né? Eu fiz, a partir do segundo evento que eles fizeram, eu comecei a comentar. O primeiro foi o Bebel, que inclusive já esteve aqui no nosso programa. E aí eu comecei a comentar lá, aos poucos, os eventos. Então, na época, eles só tinham o Bellator, e a partir do ano passado é que eles começaram a investir em outros eventos. Aí compraram o WSOF, o Legacy fechou esse ano, e os eventos nacionais começaram também todos ano passado. Tinha um ou outro que eles já tinham transmitido, mas nada com contrato. Alguns eram reprise, como o caso do Shotou, que já tinha passado lá em reprise. Mas aí, agora não, fecharam o contrato com Bitet Combat, com Ox, com Circuito Talent, com... enfim, tem vários eventos, eu esqueci um outro. O Coliseu, o Extreme Fight, o MMA Super Heroes, enfim, vários grandes eventos nacionais com contrato assinado com o Esporte Interativo. Então foi um crescimento muito grande, mas eu só comentava o Bellator, e o Bellator antigamente era toda sexta-feira, era torneio, né? Sim. Então toda sexta-feira tinha Bellator pra comentar, e tinha um programa que era aos domingos, agora passou a ser sexta-feira, que é o Planeta Nocaute também. Já tem 3 anos e tal o programa. Eu fui lá desde o projeto piloto, assim, e foi legal, foi uma experiência legal, indicação do Bebel, e eu fui ficando. Muito bom. Muito bom. E aí o Bellator, na verdade, tivemos sexta-feira, agora Isso. sim ao vivo, transmitido pela Fox, Exatamente. sem o Dudu para brilhantar, mas com outros craques. Marim, nosso ex-companheiro aqui, o Marinho. Aliás, Marinho comentarista. deve uma visita pra gente. Deve uma visita. Aqui no programa. Com certeza, vou entrar em contato com ele. Então, Bellator 133... Que o 133 que marcou a volta do Pat Curran, que foi era o campeão peso pena, perdeu o cinturão para o Patrice Pitbull, que na sua primeira defesa de cinturão derrotou o Daniel Strauss. E o Pat Curran enfrentou o alemão Daniel Rauschhoff, que eu não sei como é que fala aquele sobrenome Qualquer dele. coisa parecida. Rachel, quem souber, por favor, me ajuda. E esse Daniel é muito duro, esse alemão é duríssimo, mas eu esperava uma vitória do Pat Curran, mas o Daniel conseguiu vencer bem, venceu os 3 rounds e venceu o Pat Curran na decisão unânime, acho que foi decisão unânime, decisão dividida, não estou lembrando agora. Mas enfim, lutou muito bem, pode ser já o próximo adversário do Patrício, porque ele venceu o ex-campeão, tem tudo para ser, né? Acho até que merece, depois de vencer um cara como o Pat Curran. Essa foi a segunda luta mais importante da noite, né? O Common Events. E na luta principal a gente teve o ex-campeão dos médios, o russo Alexander Shelemenko. Ele enfrentou o Melvin Manhoef. E a expectativa era de um duelo realmente que acontecesse na parte em pé, na trocação. O Manhoef é limitadíssimo no chão. Ele, inclusive, não gosta de treinar chão. Não tem uma defesa de quedas fenomenal. Mas é um cara muito bom na trocação, muito explosivo. Mas o queixo dele não vem ajudando ele nos últimos anos. Né? O queixo dele tá deixando ele de lado em momentos importantes. Na última luta dele contra o Alex Schilling, acho que é o Schilling, eu tenho certeza, não lembro se o primeiro nome é Alex. Mas enfim, é um cara que é campeão do Glory, um cara renomadíssimo na trocação. E ele estava super bem contra o Schilling, estava vencendo a luta, estava melhor que o Schilling na trocação, inclusive. E aí o Schilling num contragolpe, quando o Schilling sentiu a mão do Melvin Manhoef, no contragolpe acertou o queixo, o Manhoef, pum, desligou na hora, desconectou, nocaute. Então ele estava querendo dar a volta agora por cima contra o Shelemenko. E o Shelemenko, o ponto fraco do Shelemenko também é a luta de solo. Ele é melhor do que o Melvin Manhoef. Se ele quisesse tentar a luta de solo, poderia ser um bom caminho para ele, que ele teria vantagem.
mas também é um cara extremamente limitado na luta de solo. Então era tudo para acontecer um duelo em pé. E foi o que aconteceu. E mais uma vez o queixo do Manhoff deixou ele na mão, né? O Shelemenko acertou um rodado, tentou umas 2, 3 vezes, na terceira acertou na ponta do queixo, já caiu em knockdown, praticamente nocauteado, e o Manhoff o Shelemenko deu mais uns 3 golpes e nocauteou o Melvin Manhoff e já pediu o cinturão de novo, né? Mas vamos ver o que o Bellator vai preparar para ele. Mas de qualquer maneira foi uma luta bem interessante, bem legal mesmo. No mesmo dia teve o Legacy. Esse sim a gente transmitiu ao vivo no Esporte Interativo, que é um evento bacana que tem crescido. É um evento menor nos Estados Unidos, o maior obviamente é o UFC, depois o Bellator, e fica ali disputando terceira posição o Legacy, o XFC, o Titan FC, que tem outros brasileiros também. Eles estão ali brigando. Agora, uma coisa muito legal do Legacy, tem bastante brasileiro. A gente já tem hoje o Léo Leite, que é judoca da seleção, foi judoca da seleção brasileira, bicampeão mundial de jiu-jitsu. Hoje ele é o campeão dos médios do Legacy. Então a gente já tem um brasileiro campeão. A gente tinha o campeão peso galo, que era o Thomas Almeida, o Tominhas, que acabou fechando o contrato com o UFC, hoje está no UFC. O Jorge Patino Macaco, que era campeão de 2 categorias, ele era campeão dos leves e dos meio-médios. Aí ele perdeu, se eu não me engano, o cinturão dos leves. Mas enfim, acho que ele ainda é o campeão dos meio-médios. Ele não perdeu lutando, mas não sei se ele ainda está com algum tipo de contrato com o Legacy. Mas é um evento que tem apostado também bastante em jovens promessas, né? A gente nesse evento, por acaso, teve um veterano do UFC, o Anthony Yokuani, o nigeriano, mas normalmente eles não pegam atletas que saíram de grandes eventos, né? Então foi até uma surpresa o Yokuani, mas vem investindo em bons lutadores, por exemplo, o Rafael Lovato, que foi o segundo gringo a ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta. O primeiro foi o BJ e o segundo foi o Lovato, e só. Em 16 anos de mundial de jiu-jitsu, só 2 gringos foram campeões na faixa preta. O BJ Penn em 2000 nos médios e o Lovato em 2007 nos pesadíssimos. E ele fez sua estreia no MMA no Legacy, fez uma luta muito bacana. E a gente teve 2 brasileiros. Um brasileiro vinha de derrota o Caio Monstro, que vinha de derrota pro Thomas Almeida, pro Tominhas, e acabou perdendo na luta dele. E o outro era o Augusto Mendes, Tanquinho, que é campeão mundial de jiu-jitsu, estava fazendo a sua 4ª luta de MMA, pegou um cara bom de trocação, bom de defesa de queda, mas quando ele teve a oportunidade, né, ele mostrou que está evoluindo na trocação e conseguiu colocar para baixo no segundo round, montou, e aí foi só dar uma sequência de soco, cotovelada, e o adversário nada pôde fazer, e ele saiu vitorioso. E quem sabe já vai estar disputando o cinturão dos galos, né? Ele já foi a 2ª luta dele no Legacy, 2 ótimas atuações, uma finalização e um nocaute. Como o cinturão está em aberto com a saída do Thomas Almeida, pode ser que o Tanquinho, que luta no peso galo, esteja disputando o cinturão aí numa próxima edição. E tem data já marcada? Tem previsão? Dele não, mas a próxima edição do Legacy, eu não tenho certeza se agora é final do mês de fevereiro ou início de março, já vai ter o Legacy 39, já vai ter o Léo Leite defendendo o cinturão. Legal. Primeira defesa de cinturão dele. Então foi um evento bem bacana, e na luta principal o Anthony Yokuani pegou um lutador que estava invicto, que agora, Claudio, tem um nome aí não, né? Temos aqui, estão falando do Bellator, é isso? Não, do Legacy. Vamos em 30 segundos, Dudu. Mas vai falando que a gente dá o nome dele. Eu esqueci o nome agora do rapaz, que muito bom lutador, mas ele vinha perdendo pro Anthony Yokuani. A gente sabe que o nigeriano é duríssimo na trocação, e estava dominando na luta em pé, estava castigando bastante, parecia que não ia dar mais chance, não tinha mais jeito do adversário dele vencer, e o adversário dele acabou finalizando, né?
foi no ponto fraco do Anthony Njokuani e acabou finalizando. Rapaz, olha, tão Foi o 38, é isso não? Isso, 38. 38. Então estamos aqui certinho. Fazendo nada como uma boa. Tá vendo? Olha, 27 de fevereiro. 27 tá de fevereiro teremos Legacy 39, Léo Leite defendendo o cinturão. E tivemos agora sim nada melhor do que ter um um Wi-Fi. Um Wi-Fizinho e tal pra ajudar a gente nesses momentos, né? Mas não botaram os resultados aí, né? Então tá bom. Até porque não é mais aquele adversário ali do Anthony Njokuani. Bom, mas sabemos que ele foi demitido do UFC, a última luta dele tinha sido no UFC e ele vinha numa sequência bem ruim e acabou sofrendo aí mais uma derrota, né? A terceira derrota seguida dele. Dave Burrow. Pronto. Aí. Isso. E foi finalizado com uma chave de braço, o armlock. No terceiro round, no primeiro minuto do terceiro round. Então, quer dizer, ficou agora numa situação bem complicada o Anthony Njokuani. Realmente, a gente não... Ele já é um veterano, né? Não tem muito mais expectativa em cima dele. O cara que já vai fazer 35 anos agora em março. Então, não tem muito mais expectativa. Mas é um bom lutador, um lutador empolgante. E tivemos sábado também. E sábado. Encerramos Legacy. Encerramos. E tivemos sábado o UFC. Mais uma edição UFC Fight Night. Exatamente. Fight Night. Que a gente teve a subida de peso do Ben Henderson, né? Exatamente. Que enfrentou o Brandon Thatch. Sei lá como é que se pronuncia, eu acho que é isso. A gente vai resolver como a gente fala as coisas. Do jeito que a gente quiser. É isso. Bom, e foi isso. Nesse UFC Fight Night 60, né, o Ben Henderson, que vinha de derrota pro Donald Cerrone, foi chamado em cima da hora e conseguiu, apesar da envergadura, o tamanho, né? Era nítido que o Brandon Thatch era bem maior do que o Ben Henderson. E o Ben Henderson encontrou dificuldades, né, para encurtar. Estava tendo dificuldades para colocar para baixo. Mas no quarto round ele conseguiu pegar as costas e finalizar com um mata-leão, né? Então foi uma grande vitória do Ben Henderson. Aí já pediu que era que na verdade a maior chance dele era justamente levar a luta pro chão. Exatamente. Era a melhor oportunidade, até por conta da envergadura. Ele até trocou bem, machucou bastante o rosto do Brandon Thatch, que era um cara duríssimo, só tinha uma derrota. Desculpa. Nada. Não. Dudu me deu um chute aqui. Deu um chute agora aqui. Então, quer dizer, a chance dele era realmente levar essa luta pro solo. Ele já tinha conseguido em duas oportunidades, pegou as costas, mas não conseguiu finalizar. Mas no quarto round ele conseguiu. É bom para levantar, já que ele vinha de derrota, né, dar uma levantadinha na moral dele, mas não mexe muito com ele, né? Não mexe nos leves, ele continua como o quinto da categoria, ele não sobe nem desce. Nos meio médios ele não estava em lugar nenhum no ranking, também provavelmente não vai aparecer, vai continuar sem aparecer em lugar nenhum. Ele ainda não sabe se vai ficar nos leves ou nos meio médios, mas eu acredito que ele fica nos leves, porque a diferença é muito grande. Ele já até falou assim, tô sabendo que o UFC precisa de um lutador para abril contra o Rory MacDonald, já que o Hector Lombard foi pego no doping. Já se colocou à disposição. Já se colocou, mas eu acho que é um péssimo negócio para ele. O Rory MacDonald é 10 vezes melhor que o Brandon Thatch, tem uma envergadura sinistra e ele trabalha muito bem a distância dele, usando aqueles jabs, machucando bastante o adversário. Luta horrorosa pro Ben Henderson. Legal, guerreiro, parabéns por, né, querer salvar mais um UFC à disposição. Mas volta pros leves, que o negócio nos leves já tá ruim pra você, não vai se meter em outra categoria, meu filho. E a gente teve dois brasileiros no card, né? Tivemos dois brasileiros. Um no card preliminar, que foi o Rodrigo de Lima, né? Rodrigo, acho que é monstro também. Tudo é monstro agora. Monstro. Vai uma hora que os apelidos vão começar a se repetir, né? Igual futebol. Aí as pessoas. Tá cheio de pitbull, tá cheio de. Aí o futebol, antigamente, você tinha
Pelé, Garrincha, Zico, Lito, Tita, enfim. Hoje você tem Davi Luiz. Hoje você tem... cara, enfim... Agora, apelido você quase não tem. Eu acho que vai ter um processo no MMA que é esse. Você tem os apelidos vão começar a se repetir, vai ficar. Aí vamos ter nomes e sobrenomes que muitos já se apresentam dessa forma. Anderson Silva, né? E tal. Mas os apelidos são legais, eu gosto, mas podiam ser um pouco mais criativos, né? Que de Pitbull e Monstro já tá legal, né? Já tá legal. Mas vou te falar, que é porque aqui no Brasil é engraçado, que se você pegar uns eventos que acontecem no Norte e Nordeste, que eles não dão nem sequer o primeiro, nem muito menos o último nome, é só apelido. Cara, é uma coisa assim que você chora de rir. Ou seja, não sei o que pai de santo, tem outro que é o negão da borracharia. Meu amigo, eu vou te falar, é demais. Tem cada apelido, cara, que você se escangalha de rir. Bacana. Só que o cara não vai muito pra frente. Se fosse, ia ser engraçado ouvir o Bruce Buffer chamando de pai de santo! Negão da borracharia. Dudu, eu não sabia que você tinha aptidão pra imitações, cara. Olha, não, já tem que quem ver. diria? Já é engraçado o Bruce Buffer chamando o Vai Cavalo, né? Fabrício, vai cavalo, Verdu. Você imagina ele... Pai de santo! Meu Deus, ia ser... A luta do pai de santo contra o negão da borracharia é imperdível. Negão da borracharia! Cara, o cara ia travar a língua, ia ser uma loucura, né? Cara, vamos Rosimar Toquinho! Vamos fazer uma campanha aí do negão da borracharia no UFC. Alô, Dana White, vamos mandar mensagem aí pra você no Twitter. E vamos fazer essa indicação. Exatamente. Só pela diversão. Enfim, os dois brasileiros perderam, né? O Rodrigo Mons perdendo a decisão unânime pro Efraim Escudeiro, que vinha de derrota pro Léo Santos. Escudeiro que é parceiro de treino, inclusive, do Toquinho, do Tanquinho, que lutou no Legacy. E ele acabou vencendo aí o nosso brasileiro Rodrigo Goiânia de Lima, o Rodrigo Monstro. E no card principal, o Michel Trator também acabou perdendo aí pro Kevin Lin. Michel dos Prazeres. Michel dos Prazeres. Michel dos Prazeres, bom, né? Trator. Esse é um nome que parece mais apelido, né? Exatamente. Dizem que ele lá na região, na rua dele, ele era conhecido mais pelo sobrenome, Michel dos Prazeres. As donas de casa ficavam loucas com ele. E, enfim. Mentira, tudo horrível isso. Essa. A gente conta um monte de história, aí os caras vêm aqui no estúdio depois, aí olham Vai feio cobrar. pra gente, né? Fica complicado, vamos cobrar. Fique bem claro que é o Claudinho que tá contando essas histórias. Que o Dudu me conta em off e eu trago para os ouvintes. Tá certo. Bom, então encerramos aí nossos eventos, né? Do final de semana. Isso aí, exatamente. Quinta-feira, sexta, 2 eventos, sábado o UFC. Foi aí um início de carnaval animado pro MMA ao redor do mundo. Bom, 11h15 no Rio de Janeiro, a gente tá aqui na Bradesco Esportes FM, esse é o Mundo da Luta, toda segunda-feira a partir das 10 da noite, aqui em 91.1 FM. Lembrando que você pode ouvir pelo bradescoesportesfm.com. Eita, nós. Vamos lá, bradescoesportesfm.band.ol.com.br. É muito nome, bradescoesportesfm.band.ol.com.br. Você pode escutar a gente também pela internet, pelos smartphones também tem aplicativo, procura a gente por lá. Você participa pelo facebook.com/No Mundo da Luta, pelo twitter.com/No Mundo da Luta. Sou Cláudio Macedo, tô sempre aqui com o Eduardo Ferreira, editor da revista Tatame, comentarista do canal Esporte Interativo. O Léo tá na operação aqui do nosso som nessa segunda-feira de carnaval. E seguindo no nosso playlist especial carnavalesco, a gente tem aqui mais uma faixa, essa dos meus camaradas. A homenagem é pra eles mesmos, que são meus amigos, eu trouxe pra tocar aqui pra gente. New Kids on the Block, uma galera que faz um som, é mais um bloco temático aqui do Rio de Janeiro, eles que fazem um som inspirado nas boy bands dos anos 90. Dudu, Backstreet Boys, NSYNC, lembra disso? Lembro. Escuta aí então. Desire, believe when I say I want it that way. We are two worlds apart. I can't reach your heart when you say I want it that way. And tell me why.
Playlist Mundo da Luta. Aí, esse foi o New Kids on the Block com I Want It That Way, música do Backstreet Boys, fez muito sucesso no final dos anos 90, Dudu. Eu lembro que você dançava bastante nas boates do Rio de Janeiro. Dançava muito, só que não. E sabia, inclusive, a coreografia, porque o Dudu teve cover dos Backstreet Boys na época dele de mais jovem. Hoje em dia ele é isso, só vai à praia com objetivos traçados e coisas afins. Ai, meu Deus. Dudu! Nunca gostei, nem a Rá, nem... Mas a Rá não tem nada a ver com Backstreet Boys. O Rua. Mas na minha época, nos anos 80, a Rá fazia sucesso. A Rá faz até hoje. A Rá é sucesso. Dudu, você não tem nada de música. Ainda bem que você não faz essa programação daqui. Olha só, vamos fazer o seguinte. Essa semana você teve lá no Maracanã. Teve coletiva, aliás, semana passada, hoje é segunda. Isso. Tô completamente perdido. O carnaval faz isso com as pessoas. Semana passada você esteve no Maracanã para a coletiva do UFC aqui no Rio, não é isso? Exatamente. Teve uma coletiva para anunciar a venda de ingressos do UFC Rio, né, que acontece no dia 21 de março. E alguns atletas do card estavam lá presentes, né? O Demian Maia e o seu adversário, Ryan LaFleur, que farão a luta principal do evento. Estava também o Léo Santos, que já confirmou presença aqui, falou que é só a gente convidar que ele vem. Então ele já tá marcado. Já tá marcado. Já tá agendado. Porque também tem gente que gosta de contar e depois corre, né, Dudu? Mas o Léo é firmeza. Então Léo Santos vamos cobrar. Já na época do jiu-jitsu, o cara já sempre foi fechamento. Eu quero ver o cara aqui na segunda de carnaval, Dudu. Isso que eu quero ver. Essa eu quero ver se é amigo. Aqui eu, Dudu e o Léo aqui com a gente. Só nós três. Nem o Gabriel Cabeça veio hoje aqui. Nem o Cabeça veio. Apareceu, deve estar num bloco. Não deixaram nem uma latinha de cerveja aqui pra gente. É mole. Água e olha lá, vamos lá. Água e olha lá. Até o café tá frio. Fiquei bolado agora. Até o café. Brincadeira, hein? Vou te contar. A gente veio aqui trabalhar, fazer a alegria das pessoas. Mas a água tá gelada também. Então Claudinho aqui dormindo. Cadê o café pra acordar o Claudinho? Red Bull. E bom, aí... Foi lá no Maracanã. Foi lá no Maracanã. E aí eu bati um papo com o Demian. Né, o Demian, ele tá participando do TUF, das gravações do TUF, junto com no time do Maurício Shogun, né? Eles são amigos e treinam juntos, né? O Shogun tem feito os camps das últimas lutas dele em São Paulo com o Demian. E ele tá... E aí ele tá fazendo a gravação. Ele veio só pra divulgar o UFC e já voltou pros Estados Unidos, pra Las Vegas, pra fazer as gravações, continuar as gravações, que agora com o Rodrigo Minotauro também, né? Já que o Anderson Silva saiu, tá substituindo o Anderson Silva. Não lembro se a gente falou nisso, mas... Falamos no último programa. No último programa, que eu não lembro qual foi exatamente quando que ele foi retirado do TUF, não lembro se foi essa semana, se passou... Foi justamente na nossa última segunda-feira, já falávamos sobre isso, sobre essa substituição, inclusive acho que foi na própria segunda-feira que foi noticiado. Exatamente. E aí ele fala sobre fazer a luta, eu bati um papo com ele falou sobre a luta principal, como ele não faria a luta principal, ele faria o Common Events, né? Mas o Rafael Assunção se lesionou e aí o Faber deixou o card e ele passou a fazer a luta principal, então ele falou de toda essa expectativa, ele viveu algumas lesões sérias, né? E ficou um tempão aí parado, todo mundo perguntando cadê o Demian, e aí ele falou sobre isso, falou um pouquinho sobre o TUF, né? Ele não pode falar muito. E também falou sobre o caso do Anderson, esse caso de doping, né? Apesar dele sair um pouco mais pela tangente, ele tem evitado falar do Anderson. Até quando ele tem evitado, as pessoas botam o Demian no centro da polêmica, tudo porque ele teve um problema muitos anos atrás, não, mas se eu não me engano foi 2009 que ele lutou, 2010 que ele lutou com o Anderson, e por conta de um jornalista fez uma pergunta, mas ele é uma aranha, tem várias patas, aí ele, é por isso mesmo, a aranha tem várias patas, uma delas eu vou pegar, uma brincadeira, né? E aí o Anderson se sentiu desrespeitado e fez aquela fatídica luta em Abu Dhabi, onde ele desrespeita o Demian o tempo todo durante a luta. Foi ali que o Anderson
começou a ter uma rejeição muito grande, né? E aí veio o Chael Sonnen pra limpar um pouco a barra dele, né? Um inimigo perfeito, força, né? Pra tentar limpar um pouco a imagem do Anderson, mas a imagem do Anderson ficou bem arranhada nesse episódio contra o Demian Maia, que é um cara, nosso colega, jornalista também, e é um cara muito querido, muito gente boa, simpático, tá sempre atencioso. E eu conversei com ele lá, Claudinho. Vamos ao papo com o Demian. Vamos lá. Já falei muito, deixa ele falar agora. Fala aí, Demian Maia, aqui no Mundo da Luta. Pessoal do Mundo da Luta, eu tô aqui no Media Day do UFC Rio, que acontece no dia 21 de março, aqui no Maracanã. E ao meu lado está aqui o Demian Maia, que vai fazer a luta principal contra o Ryan LaFlare. Demian, como você recebeu essa notícia de que faria a luta principal? Afinal de contas seria o Faber contra o Rafael Assunção, e você acabou, com a lesão do Rafael Assunção, a sua luta acabou passando a ser a principal. Como é que você recebeu essa notícia? Com muita alegria, fazer a luta principal acho que é o objetivo de qualquer atleta que está no UFC, e eu sei que, né, se eu pretendo chegar onde eu quero, eu tenho que fazer, quanto mais luta principal eu fizer, melhor. E o fato de terem casado com o Ryan LaFlare era uma luta que você estava esperando acontecer, que você gostaria realmente de fazer para voltar uma sequência boa dentro da categoria dos meio-médios? É uma luta, vamos dizer assim, ele ainda não é tão conhecido, mas ele é um cara duríssimo, é um cara que está invicto, todo mundo que treina com ele fala que ele é duríssimo, né? Tá lá na Black Zillions, numa equipe grande também. Então o UFC hoje em dia, né, o esporte, ele cresceu de uma maneira que eu sei que qualquer um que chegar para me enfrentar, e qualquer um que for top 15 como ele vai ser, tá dentro do top 15, vai ser uma luta difícil para qualquer um. E Demian, você vem de uma lesão, né? Teve uma infecção. Conta um pouquinho como é que foi essa lesão e se hoje você tá aí realmente 100% recuperado. Eu tive uma lesãozinha no ombro e a gente fez uma infiltração para poder continuar treinando bem, que eu estava em camp. E acabou, eu saí do médico, fui treinar e a bactéria talvez tenha entrado por ali, acabou dando uma infecção óssea, que é uma osteomielite. E aí foi uma novela, porque eu entrei e saí do hospital algumas vezes, eu entrei, tentei sair para lutar e voltei. E assim, a hora que recuperou, cara, eu voltei na física e tô 100%, mas durante o processo foi difícil. E você agora tá 100%, não sente mais nada no ombro, o ombro tá zerado? Zerado, não sinto nada mesmo. Quando eu voltei ainda tinha um pouco de insegurança, mas agora musculatura já em volta, protegendo, eu não sinto mais nada. E você está fazendo todo o seu camp, né? Você estava falando em Las Vegas, que você está participando das gravações do TUF, você é o treinador de jiu-jitsu da equipe do Shogun, né? Como é que está sendo esse camp, essa experiência? Na verdade eu tô indo lá fazer treinando, mas também tem o Vagnão, que é o meu treinador de jiu-jitsu, está lá com eles, então na verdade eu tô mais pelo meu camp, porque meus treinadores estão lá, né? Mas eventualmente eu também vou e faço um treino com os garotos e tal. E é uma experiência legal, cara. É legal fazer. Há tempo que eu não fazia um camp em Las Vegas, desde a época lá do Vanderlei e tal, e do Alejara. E é bom às vezes você sair um pouco, novos ares. Acho que às vezes o comodismo também acaba sendo ruim. Então às vezes você mudar, ter que correr atrás, novos sparrings, essas coisas te ajudam. E, Demian, claro que agora vai ser uma volta por cima para você. Você vendo uma ótima sequência nos meio-média, já estava até sendo cotado como um cara para disputar o cinturão. Sofreu aquela derrota pro Jake Shields, veio essa lesão. Como é que você encara esse teu retorno agora contra o Ryan LaFlare? Como você falou, é importantíssimo. É uma luta que eu preciso me apresentar 100%, porque eu sei que a hora que acabar essa luta eu vou me julgar como um possível, né, cara que vai chegar a disputar o cinturão ou não. Então é uma luta, uma pressão grande, mas eu tô acostumado com isso. Toda luta que a gente faz é assim. Como é que você enxerga a categoria hoje? O Robbie Lawler é o campeão, o Hendricks vai ter a trilogia na terceira luta, o Lombard chegando, né, enfrentaria o Rory McDonald. Como é que você vê hoje a sua categoria? Olha, eu aposto bastante no Rory, cara. Eu acho que ele vai ser campeão mais cedo ou mais tarde. Inclusive, eu tava vendo que caiu a luta dele, né, com o Lombard, e eu tô achando que vão acabar botando ele para disputar o cinturão. Você não acredita que vai ter a trilogia agora com o Hendricks? Eu acho que agora, nesse momento, não. Eu não sei, né, mas eu acho que o Rory merece, né, cara, disputar. Não teria porquê, mas eles queriam fazer a trilogia. Agora, como o Hendricks marcou a luta dele, eu acredito que vão dar essa oportunidade pro Rory. Isso é meu palpite.
Demian, é um caso que está levantando polêmica desde o início do ano, né? Já vinha desde o ano passado, mas esse ano com o doping do John Jones e agora o doping do Anderson, né? O cerco está se fechando. Como é que você vê esses antidoping surpresa? Você acha que muita gente vai cair? O que você está achando de toda essa situação? Na verdade, o pessoal não fala muito, mas eles começaram, eu lembro, a primeira carta que eu recebi foi a comissão de Las Vegas, começou a fazer antidoping surpresa em 2008. Tanto que eu ia lutar lá e eu recebi uma carta e tive que ir no Brasil fazer um exame num laboratório indicado por eles. Mas eu já estava indo para Las Vegas, que na época eu estava indo lá treinar com a Alejara, com o Vanderlei, e acabei fazendo lá em Las Vegas. Mas eu fiz um antidoping surpresa em 2008, então não é novo, mas agora eles estão implementando mais, né? Estão fazendo mais constantemente esse tipo de coisa. E como é que você viu o caso do doping do Anderson? Cara, na verdade, assim, o que eu falei para os outros ainda não dá para dar uma opinião, porque o caso ainda não se desenrolou totalmente. Então a gente precisa até ouvir e ver o que vai acontecer nos próximos dias para ter certeza o que aconteceu. Você acha que, independente do resultado, fica uma mancha para o esporte? Isso pode respingar para o MMA brasileiro? Cara, acho que pro esporte não, o esporte é maior que isso, porque já teve casos em vários esportes, todos os esportes já tiveram um caso, e não é por isso que o esporte acaba, entendeu? Acho que acaba ficando uma mancha mais pra pessoa, mas pro esporte acho que não. Muita gente não gosta muito de julgar, mas tem vários outros que falam que tá pouquíssimas pessoas estão limpas no MMA. Você concorda com quem acha isso? Cara, uma vez me perguntaram isso também, né? Um amigo meu, quantos por cento você acha que tá tão limpo ou não? Aí, cara, eu falo, é difícil eu falar esse número, porque você não tem como você saber. Tem gente, às vezes, que você acha que não tá tomando e tá, tem gente que se acha que tá e não tá, tipo, às vezes você vê um cara que você acha que é muito forte, mas é o biotipo do cara, às vezes você vê um cara que não é tão forte, mas tá tomando, então é muito difícil jogar uma coisa que não existe ninguém assumindo, entendeu? Beleza, estamos aqui, obrigado, Demian, manda um abraço aí pro pessoal que tá te ouvindo aqui no Mundo da Luta. Valeu, galera do Mundo da Luta, um prazer estar aí com vocês, espero em breve estar aí gravando com vocês de novo, valeu. Bacana, bacana. Demian Maia aqui numa entrevista exclusivaça para o Dudu. Você viu, ele deu uma esquivadinha ali pra falar do Anderson, né? Também tá certo. Pois Tudo que ele falar tá na polêmica, tá no meio, né? Pois ele não foi polêmico, ele foi brincar, né? Anos atrás e já se criou uma história. Todo mundo fica na expectativa também que o Demian fale alguma coisa de ruim pro Anderson. Sim. Ele perdeu a primeira, todo mundo esperava que o Demian estivesse comemorando a derrota pelo que o Anderson fez com ele. E pelo contrário, ele não, de forma alguma, mas todo mundo procurou ele. Quando quebrou a perna, ele foi logo o primeiro a falar melhoras pro lutador e tal. Acho que as pessoas ficam esperando que as pessoas carregam mais raiva do Anderson por essa situação do que o próprio Demian. O Demian já passou por cima há muito tempo. Então tudo que ele fala do Anderson, as pessoas geram polêmica. O Anderson vai lutar, as pessoas querem ouvir o que o Demian acha da luta do Anderson. O Anderson foi pego no doping, as pessoas querem saber o que o Demian vai falar. Quer dizer, tudo as pessoas colocam o Demian no meio. E é um cara que foge completamente de polêmica, é um cara que não é dele, não é essa. Entendeu? Tanto que quando a equipe do Anderson alegou que a atitude do Anderson foi exatamente por conta dessa brincadeira, inclusive tinha amigo do Demian na época, que era treinador do Anderson. Eu falei, cara, calma aí, você conhece... Quanto tempo você conhece o Demian, cara? Você sabe que o Demian não é de fazer isso, você tinha que ser o primeiro a falar, Anderson, você tá errado. Cara, o Demian falou brincando, o Demian não era esse tipo de cara. Né? Exatamente. E aí... Só que só depois que o cara se deu conta de que, deveria ter falado alguma coisa na época. Não sei se também a surtir efeito, mas você via... Mas o discurso dele era que o Anderson tinha razão. E não tinha. O Anderson estava completamente errado. Mesmo que ele tivesse falado sério, nada justifica a atitude que o Anderson teve dentro do cage. Mas passado, enfim, ele reconheceu o erro. Depois ele continuou com as suas brincadeiras, não tão agressivas como naquela luta. Mas a última que ele brincou demais foi contra o Chris Weidman e ele acabou sendo nocauteado, né?
Para aqueles que acreditam, Exatamente. a justiça tarda, mas não Exato. falha. E o Demian castigo falou dele. legal. O Demian é um cara que eu ainda aposto nessa categoria. Perdeu um jogo amarradinho do Jake Shields, mas uma luta bem polêmica, bem dura. Ele vinha numa sequência ótima, finalizando todo mundo. Aí acabou depois enfrentando o Rory McDonald, que é o cara que ele Ronald aposta... McDonald? o Ronald? O Ronald McDonald. E o Carnaval, Rory- gente, desculpa. Aí ele pediu um Big Mac e foi isso. Mas o... Mas Obrigado, o- Dudu. Você, cara, a gente forma uma boa dupla, cara. A gente forma uma boa dupla. E aí ele aposta muito no Rory McDonald como o próximo campeão. Foi um cara que ele surpreendeu, o Demian surpreendeu pela atuação, porque logo no primeiro round botou pra baixo, ganhou o primeiro round, estava indo muito bem. Depois acabou cansando um pouco, difícil manter um ritmo contra um cara como o Rory McDonald, que tem uma envergadura grande, é um cara duro, defende muito bem queda. Então o Demian não conseguiu continuar com o ritmo dele e acabou perdendo o segundo e terceiro round. Mas o Demian é um cara duríssimo, ele já perdeu pro Chris Weidman, numa luta ele ia enfrentar um adversário, faltando 10 dias mudar o adversário dele. Então os dois foram muito casca grossa, tanto do Chris Weidman, que aceitou a luta, contra o Demian, que vinha se preparando para outro adversário, acabou perdendo na decisão dividida. Isso no peso médio, né? O Demian disputou o cinturão no peso médio. Hoje ele tá no meio médio, mas eu ainda acredito muito no Demian, acho que é um cara que ainda vai chegar lá para disputar esse cinturão. É só questão dele fazer as lutas certas, pegar as lutas certas no momento certo. Agora ele é 100% saudável. É isso, eu aposto muito aí no... E que o pra Demian vai fazer esse, bonito. pra esse UFC no Rio, Dudu, quais outras atrações, assim, além de ser no Rio? Não, Quais atrações? esse card, olha, o card, lógico, muita gente tava esperando uma outra luta principal. Não o Demian com o LaFleur. O LaFleur é um cara que ainda não é conhecido. O Demian já é mais conhecido, já fez outras lutas principais, né? Inclusive no UFC em Barueri, quando ele perdeu pro Jake Shields. Mas as pessoas estavam... o pessoal tava até curtindo o Faber com o Rafael Assunção. Apesar do Rafael Assunção não ter tanto apelo, o Faber é um cara que tem muito apelo. E as pessoas estavam achando legal ter um cara como o Faber fazendo a luta principal. E quando essa luta caiu, as pessoas não curtiram muito ter sido o Demian Maia passado para a luta principal. No Rio as pessoas sempre esperam uma luta principal diferente, né? É o primeiro Fight Night. O Fight Night não tem o peso Não dos tem eventos tanto de peso pay-per-view. numerado, né? Mas quem viu aqui o UFC que teve o Anderson com Okami, Anderson Stefan Bonner, José Aldo e Chad Mendes 2 vezes, Vitor Belfort contra Anthony Johnson. Então o cara fica sempre na expectativa de uma grande luta. E aí o Common Event, você pega o Minotauro com o Brandon Schaub, Minotauro contra o Dave Herman, você pegou Shogun com Forrest Griffin. Então a expectativa fica por conta desses grandes nomes. Mas é um card interessante. A luta principal pode não ter o apelo que todo mundo gostaria, mas se a gente tem o Eric Silva contra o Ben Saunders. O Eric é um cara que tem um bom apelo, né? Ele alterna bons momentos, mas acho que agora ele tá mais focado, acho que ele vai conseguir engrenar uma sequência boa. O Ben Saunders, que não é um cara assim, enfim, não é um cara tão talentoso assim, ele, tá nas cabeças da categoria. Ele tava no Bellator, vinha de derrota, perdeu inclusive pro brasileiro Douglas Lima, que é o campeão. Enfim, não vinha tão bem, foi até uma surpresa ele ter sido contratado pelo UFC vindo de derrota. Mas ele ficou numa situação boa porque ele conseguiu finalizar logo na sua primeira luta com uma omoplata. Foi a primeira omoplata da história do UFC, primeira luta que acabou com uma finalização de omoplata. Então ele acabou ganhando o nome rápido por conta disso, né? E todo mundo já tá... E depois ele ganhou a segunda luta, o adversário dele acabou sentindo uma lesão no pescoço, o Joey Riggs, que era uma luta que eu achava até que o Joey Riggs ia sair vencedor, acabou se lesionando. Mas a verdade é que ele vem de 2 vitórias, o Eric também vem de vitória, então ele vai... Mas ele veio com esse hype exatamente por ter essa finalização. Mas eu acho que o Eric não vai ter problema, eu acho que o Eric vence ele na luta em pé. Então é um duelo, mas esse duelo é interessante. E a gente tem uma outra luta também muito bacana, que é o Durinho contra o Josh Thompson. Josh Thompson já é um cara que tem um bom nome, já foi campeão do Strike Force. O Durinho, campeão mundial de Jiu-Jitsu. Pra quem você não sabe quem é o Gilbert Durinho, é o Gilbert Burns. É por isso que você não tá achando ele, Claudinho. Claudinho tá procurando Gilbert Burns. Gilbert Burns pra... Bom, Durinho. Vamos parar por Meu aqui. camarada Durinho, campeão mundial.
Esse apelido é fogo, né? Eu tava num campeonato uma vez de jiu-jitsu, Vai, Durinho! ele era faixa azul. Aí tinha o Levi, que era o fotógrafo da revista na época. E aí a gente tava todo mundo no stand, a Tatame tinha um stand, era a Copa do Mundo de Jiu-Jitsu em Salvador, isso em 2004. O Durinho era faixa azul. Aí o Durinho chega lá, Levi tá aí, Levi tá aí? Não, o Levi não tá aí não, ninguém sabia qual era o apelido dele. Fala pro Levi que o Durinho tá atrás dele. Pô, aí todo mundo, que isso, Levi? Tem um Durinho atrás de você. Que esse cara... Porra, que isso, cara? É o apelido dele, meu irmão. Porra, vocês são... Porra. Levi, figuraça, abraço, deve estar aí fazendo carnaval. Grande fotógrafo do carnaval carioca. E o Durinho continua atrás dele. Mas o Durinho é uma figuraça, gente finíssima, cara. E moleque muito talentoso. Tá treinando lá com César Mutante, com Anthony Johnson, com Vitor Belfort. Então eu acho que vai ser uma luta bem interessante. Vai pegar um cara muito duro, que o Josh Thompson é um cara realmente... Você vê, ele tem 27 lutas, o Durinho tem 9 lutas, mas se eu não me engano vai ser a terceira luta dele no UFC. Então é um cara ainda novo no MMA, mas já com uma grande oportunidade. Se ele vence o Josh Thompson, ele vai lá na frente na categoria, né? Ele tá pegando um cara realmente de altíssimo nível. Então essa luta vai ser muito interessante. Por isso eu digo, perdeu o peso da luta principal, mas ainda assim a luta do Demian com o Lafleur é interessante. Tem essa do Durinho com o Josh Thompson. Tem a do Eric Silva com o Ben Saunders, que é muito legal também, uma luta muito boa. O Léo Santos, ele enfrentaria... Ele agora vai enfrentar o Tony Martin. O adversário dele se machucou, que era o Matt Wiman. Mas mesmo assim continua um duelo bem interessante. O Léo é o cara que ganhou uma projeção bacana com o TUF, né? Depois que ele ganhou o TUF. E, enfim, tá lutando no Rio, vai ter todos os seus amigos ali acompanhando a luta de perto, a torcida a favor. Vai ser bem legal, um garoto bem bacana também, que eu gosto de assistir as lutas dele, tem um jiu-jitsu realmente muito refinado. Fora isso, ainda temos também Amanda Nunes lutando mais uma vez no Brasil, né? E a Amanda Leoa vai pegar a Shayna Baszler, ela vem de derrota, a Amanda Nunes, para Cat Zingano, que vai disputar o cinturão contra a Ronda Rousey no próximo dia 28 de fevereiro. Mas a Amanda Nunes continua entre as 10 melhores da categoria. Ela ainda é uma esperança de chegar lá na disputa de cinturão, né? Temos ela, a Beth Correia e a Jéssica Andrade, que esteve aqui com a gente na última semana. E temos outras boas lutas, né? Temos o Massaranduba, que é uma figuraça, todo mundo gosta de ver o Massaranduba. Temos o Wendel Negão. Enfim, tem uma galera muito boa, muito interessante nesse card, né? Agora, esse evento é dia 21 de março, a gente falou bastante desse evento aí. A gente pode discutir um pouquinho mais pra frente, mas a gente tem um nesse final de semana, né, Claudinho? É isso, dia Porto Alegre, 22 né? de fevereiro, Porto Alegre, cai num domingo, é isso mesmo, um evento no domingo. Vai ser no Gigantinho, né, que fica no complexo ali do Beira Rio, né? Me corrija se eu estiver errado, Claudinho. Sim, mas sim, isso, sim, né? sim. Gigantinho. Nós temos na luta principal... Eu não sei mais como é que ficou, já que depois da reforma do estádio lá do Internacional, mas acredito que continue ali do lado, ninguém teletransportou ele pra outro continua canto, lá, né? continua então lá. tá tudo certo. É, isso aí. E na luta principal, que não seria essa também, e agora esqueci qual seria a luta Pezão? principal. Vai ser, não, a luta principal agora é o Pezão com o Frank Mir. Sim. Ah, qual era antes Mas era do uma Pezão? outra Sim. que eu esqueci e muita gente acabou reclamando também, porque o Pezão vem de derrota e o Frank Mir também vem de uma sequência, sei lá, de 3 ou 4 derrotas seguidas. Então, as pessoas não gostaram muito, que também ficaram um pouco... Não curtiram muito que tenha sido o Pezão. Nosso querido Glover Teixeira se lesionou. Sim, seria o Glover Teixeira contra o Rashad Evans. Exatamente. Essa luta, o pessoal... Só por essa luta o pessoal já estava muito feliz pelo card. Mas vai ser mesmo assim, vai ser uma luta interessante, o Pezão com o Frank Mir, né? As pessoas não estão dando muito crédito, mas nós estamos falando do Pezão, o cara que já venceu o Fedor, já disputou o cinturão. E o Frank Mir, um ex-campeão peso pesado da categoria, que já nocauteou e finalizou o Rodrigo Minotauro. Então é um cara bem polêmico, fala bastante. Eu acho que vai ser um duelo interessante, acho que vai surpreender muita gente, mas não estou levando muita fé. E a gente tem no Common Event, um Common Event que eu acho
tem tudo para ser a melhor luta da noite, que é o Edson Barbosa, né? O Edson Júnior, contra o Michael Johnson, né? Então, essa luta tem tudo para ser uma luta toda disputada em pé. Enfim, os dois atletas buscando nocaute o tempo todo. Vai ser uma luta bem interessante. As lutas do Edson Barbosa todas são emocionantes, né? São lutas muito interessantes, a galera gosta de assistir. Temos também o César Mutante contra o Sam Alvey, o Mutante que também já virou figurinha dos cards no Brasil, né? Ele acabou perdendo na sua última luta, mas enfim, ainda tá ali buscando seu espaço. É um cara muito talentoso e que eu acho que ele ainda vai, perdão, ele não, acho que ele não perdeu a última luta não, ele perdeu uma pro Cibi Dolloway, e depois ele que lutou com o Lyoto Machida em dezembro, depois, se eu não me engano, ele lutou mais uma vez e venceu, mas enfim, também só foi uma derrota no UFC. E é um cara que também faz boas lutas, gosta da trocação, é bom no chão também. Todas as lutas dele foram empolgantes, até quando ele perdeu estava sendo uma luta empolgante até ele acabar nocauteado. E aí nós temos algumas outras lutas que já não tem tanto apelo junto ao público, mas que podem ser boas lutas, que é o russo Rustam Khabilov, que vem de derrota pro Ben Henderson, contra o Adriano Martins, que perdeu pro Donald Cerrone, né? Mas pode ser uma luta bem legal, mas já não é aquela que tem tanto apelo. A gente tem o Yuri Marajó, o Yuri Alcântara contra o Frank Sainz. O Marajó, que vem crescendo na categoria, faz boas lutas, geralmente as lutas dele são empolgantes, então acredito que ele faça uma boa luta também. Tem o argentino Chantiboa, Santiago Ponzinibbio, né? É a única luta, inclusive, que não temos brasileiro, é isso? Não, acho que tem uma outra que não tem brasileiro, mas mas que acho que é a primeira do card. O Ponzinibbio já pode ser considerado brasileiro, né? Exatamente. Muita gente já considera brasileiro, mas ele é argentino, né? Mas enfim. Temos Jéssica Andrade, que teve com a gente aqui no último programa. Exatamente, vai pegar a Marion Renault. Não está entre as 10, a Marion, a adversária dela, mas é uma boa luta para Jéssica ir ganhando cada vez mais experiência e subindo no ranking. Temos o Patolino, que lutou no UFC Rio e acabou perdendo. Vamos ver como o Patolino vai sair, mas o Patolino é um cara que tem uma boa pegada, mas precisa melhorar bastante seu wrestling, seu jogo de chão. Acho que é um garoto jovem que tem tudo para arrebentar, mas precisa melhorar nesses pontos, tem essas deficiências. Se ele não melhorar, ele vai acabar tendo vida curta no UFC, né? Porque a gente sabe que no meio do caminho vai ter que enfrentar diversos wrestlers que vão colocar ele de costas no chão, e aí a coisa vai começar a complicar para ele. Patolino, que é fã do 50 Cent, então, em caso de vitória, vamos convidar Patolino para vir aqui e cantar, que ele canta muito bem a música do 50 Cent. E aí temos também o Thiago Trator contra Mike De La Torre. Trator, que é ex-campeão do Jungle. Temos também o Wendel Negão contra o TJ Wildburger. O Wendel, que perdeu na sua estreia, mas eu aposto muito no Wendel, eu gosto muito dele, achei ele um ótimo lutador, um lutador muito explosivo. Talvez tenha sentido o peso da estreia. Vamos ver se ele consegue dar a volta por cima. Temos aí o Douglas Silva de Andrade contra o Cody Gibson. Vai ser também uma luta bem legal. Mas é o que eu disse, são lutas sem tanto apelo, né? O Ivan Batman enfrentando aí o Josh Shockley. E temos... Acabou? Acabou. Esse é o nosso card para Porto Alegre próximo domingo, não é isso, Dudu? Próximo domingo, dia 22. Você acha que teremos uma festa brasileira com vitórias na maioria das lutas? No Brasil, o retrospecto é bom. A gente tem bastante vitória nesse evento, todos os eventos realizados aqui. Geralmente fazem uma festa brasileira, né? Então eu acho que o peso da torcida ajuda bastante. A gente está acostumado, a vida inteira lutou com a torcida contra, né? As grandes oportunidades dos lutadores brasileiros eram lutar lá fora, nos Estados Unidos, Japão, na Rússia. Então sempre teve a torcida contra. E agora a gente está experimentando uma sensação diferente e o resultado tem sido positivo, né? Você está no seu país, lá da sua família,
com seus amigos, com seus treinadores. Às vezes você não consegue levar todos os treinadores, fazendo alimentação no seu país. Os americanos chegam e reclamam que não conseguem encontrar coisas básicas que eles encontram facilmente nos Estados Unidos. Tipo, mas esquece que salsicha no café da manhã, né? Tipo... Não, tem algumas coisas que ajudam a perder peso, e às vezes não é caro, e às vezes não é difícil encontrar, mas o brasileiro já se vira de outra forma, e quando vai lá pra fora, a gente tem a dificuldade também. Quem já viajou, você imagina, você vai lutar na Rússia, que tipo de comida se come na Rússia? Onde você vai comer? Você, entendeu? É bem complicado, né? Você vai, cada país tem seu costume e sua alimentação diferente. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, eu já fui diversas vezes lá, consigo já achar um restaurante legal, né? Mas se eu te falar nas primeiras vezes, eu não sabia onde tinha um restaurante legal, nada disso, ia parar naqueles fast food, aquelas coisas horrorosas que eu passava mal, e aí eu tinha que ir no mercado fazer compras e comer o que eu tinha comido no mercado, achar uma churrascaria brasileira. Na época que eu ia não tinha GPS, hoje eu boto lá massa, aí o GPS me leva lista, pra uma... né? Exatamente. Mas hoje você já sabe. De qualquer maneira, você não vai chegar lá, não vai encontrar. Se tá acostumado a comer arroz e feijão, não vai encontrar. Não vai encontrar. Entendeu? Vai ter... cada país tem sua cultura, Exatamente. né? Não tem jeito, as condições climáticas para cultivo de... Exatamente. E o brasileiro soube se adaptar. E acho que agora os gringos também já pararam de reclamar. Porque a gente já tá tendo... A gente já tem o UFC aqui no Rio de volta, já... Voltou em 2011, né? Então, pra já cá. são 3 anos, Exatamente. 4 anos. Já em 2012 a gente teve, acho que 2 edições. Uma do TUF e depois mais uma. Aí 2013 já aumentou para 3 ou 4 eventos. Ano passado foram 7. E esse ano a promessa de mais 7. Então a gente está tendo evento toda hora aqui. Vários atletas tendo a chance de lutar no Brasil. Então já estão se acostumando, né? Já tem algumas figurinhas que já vieram várias vezes aqui no Brasil. Então já estão mais do que acostumados, né? O Dan Henderson, que lá atrás já tinha vindo algumas vezes, veio 2 vezes, lutou uma com o Vitor e uma com o Shogun, né? Enfim, alguns atletas aí que a gente... Sibid Holloway já lutou, se eu não me engano, 3 vezes no Brasil. Tem alguns caras que já vieram algumas vezes aqui e outros que não lutaram, mas já estão acostumados. Por exemplo, o Faber ia lutar, mas o Faber já veio aqui algumas vezes acompanhar os seus companheiros de equipe. E quando não vem o lutador, é isso que eu ia falar. Vem equipe, né? Vem Treinadores equipe, que trabalham com outros lutadores. Exato. Já tem o Phil Davis, que veio 3 vezes. Acho que foram 3 vezes que o Phil Davis veio ao Brasil. Enfrentou o Caldeirão, o Lioto e agora a última contra o Glover. Sim. O cara já está acostumado, já começa a se acostumar, né? Com a comida, com o clima, com tudo isso. Bacana. Fechamos então. Esse é o card do UFC do próximo domingo em Porto Alegre. Lembrando que a luta principal nós teremos o nosso querido Pezão substituindo o Glover. É um UFC Fight Night, que também não costuma ser dos cards mais pressurizados, né, Dudu? Geralmente os cards de pay-per-view, né, aqueles numerados, que são os cards que geralmente eles preparam aquelas lutas mais atraentes, até porque eles querem vender pay-per-view, né? Um card desse ali, as pessoas querem ver o John Jones, querem ver o Anderson, querem ver Caim Velasquez, enfim, esses grandes nomes, a Ronda Rousey contra a Cat Zingano. Ou seja, caiu a luta do Vitor com o Weidman, eles vão perder muita venda de pay-per-view no próximo evento, mesmo que tenha apelo a Ronda Rousey e todo o resto do card. Mas já perdeu, né? Então, provavelmente, se fosse um evento de pay-per-view, como aconteceu na maioria das vezes aqui, a gente teria lutas melhores no card. Por exemplo, o último a gente teve só como luta principal o José Aldo contra o Chad Mendes, e a segunda luta mais importante era o Glover contra o Phil Davis, né? Então, só por essas duas já era um eventaço. Já garantiu para vender bem pay-per-view. Que tem mais apelo. Um bom card tem menos apelo do que um card com uma ou 2 baita lutas e outras com pequeno apelo, né, Dudu? Você acha que tem um cara... Tem aquela luta que puxa mesmo, é melhor do que várias boas lutas. O que acontece? Aqui no Brasil a gente gosta de ver desde o início, né? Lá fora é difícil. Eu nem sei se lá fora, quando vendem pay-per-view, vendem desde a preliminar. Acho que não. Acho que a preliminar é passada de graça. Acho não. Geralmente é passada de graça em algum canal.
Aconteceu até aqui esse final de semana, passou de graça no Sport TV, o card preliminar, e o principal você pagava pay-per-view pra ver no combate. Lá eles passam card preliminar, tem uma luta que é passada só no Facebook, e depois eles vão pro card principal, que aí você tem que comprar o pay-per-view. Eles fazem isso pra chamar atenção pro pay-per-view. Então o que interessa? Normalmente pay-per-view são 5 lutas, 5 a 6 lutas, né? Então tem que ter 2 de muito apelo, são essas 2 que vão vender o card, que é o que você quer ver, você quer ver a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? É a luta principal. O Common Event é um bom aperitivo pra luta principal. E o resto é só ali pra você se ambientar, começar a tomar sua cerveja, bater o papo com teus amigos até chegar aquela luta, né? É assim que acontece, né? É igual você ver sei lá... Dá uma esquentada, né? Dá aquele esquenta, deixa rolando aí, a gente vai batendo um papo, vai tomando um negocinho e tal, exato. até chegar o grande momento. Exatamente. Fala em grande momento, Dudu, eis que surge aqui no estúdio o nosso querido Gabriel Cabeça, ele que nos abandonou, deve estar em algum bloco aqui por Botafogo. Fala, senão o cara vai ficar triste. Ô, Pai Cabeça, a galera da Madrugada Ligada, convoca sempre o Pai Cabeça. Eu não sei ainda bem por que esse apelido. Pai Cabeça vai participar com a gente hoje aqui? Por favor. Você faz previsões, Pai Cabeça? Sim. Então a gente tem um UFC no próximo domingo em Porto Alegre. O que você diria da luta entre o nosso querido Pezão e o Frank Mir? Você acha... Quem leva essa luta? Pezão. Pezão? Pezão. Cravado? Cravado. Vai dizer o round, não? Terceiro round. Terceiro. Dudu, Nocaute? Nocaute. Vai dizer o tempo? Não. Não, é demais. Vai guardar essa informação. Isso. Tá, senão é caro, fica caro. Ele precisa consultar os astros, né? Tem que Não saber, é assim. Tem que É saber a verdade. data de nascimento do Pezão, o horário certinho que ele nasceu, aí ele consegue, né? É verdade. Viu? Tô Então, por dentro. o negócio é o seguinte, cara, carnaval tá rolando e eles chegaram em bloco, não veio só o Gabriel, não. Chegou o Gabriel, chegou o Edson Júnior, chegou o Juan Rodrigues, já estão ali se preparando A pra daqui a fantasia pouquinho. ficou ali na porta, tem carro alegórico aqui na esquina. Daqui a pouquinho tem uma Madrugada Ligada pra vocês acompanharem. Você que tá saindo aí da Sapucaí, tá na madrugada pelas ruas do Rio, tá em casa sozinho, solitário, não se deu bem. Cara, o cara tá sozinho, vai ouvir uma Madrugada Ligada hoje, no pleno carnaval. Meu amigo, você, cara, se não pegou ninguém no carnaval, você vai pegar ninguém nunca mais. O negócio é o seguinte... Dudu tá rindo. Não, Rio de Janeiro tá lotado, pelo amor de Deus, cara. Tipo, tem sempre um chinelo velho com um pé descalço. É verdade. Vai procurar o seu. É verdade. A gente não, né, Dudu? Por isso que as pessoas parecem que o mundo vai acabar no carnaval, Né? ano novo, né? É minha única chance. Deve ser a única. Cara, é minha chance. Se eu não beijar aqui, vou passar o resto Um do ano. ano. Só Um ano, no só no seguinte. próximo carnaval, irmão. Só no próximo ano novo. Ô, Dudu, temos mais algum evento para o próximo final de semana? Rapidamente, além do UFC, a gente vai ter a seletiva em Gramado também, em Porto Alegre, né? Perdão, Gramado. Gramado, no Rio Grande do No Sul. Rio Grande do Sul. Aonde também fica Porto Alegre, que receberá Isso, o UFC. Corrija o animal. Fizemos aqui. o link. Isso. Fizemos o link. Corrija o animal aqui. Em Gramado, nós teremos a seletiva do Mundial Profissional de Jiu-Jitsu. Olha Olha o aí, delay. reprise. Olha o delay. Já vamos usar isso aí de meme. E aí vamos ter a seletiva para o Mundial Profissional que acontece em Abu Dhabi em abril. Já tivemos a primeira seletiva que foi realizada em São Paulo, a segunda em Manaus, e essa é a última chamada para quem quiser ir com tudo pago para Abu Dhabi disputar o Mundial Profissional e ganhar os petrodólares. Como é que eu faço? Eu quero ir, cara. Como é que... Tem que se inscrever lá e ganhar. Dá tempo? Dá, Vou vai me inscrever. lá, vai lutar com o Rodolfo Vieira, vai lutar com esses caras. Ah, vai que, né? Vai, né? Vai Sei que. lá, né? Vai que ele machuca a perna lá na hora. Encrava a unha, né? Encrava a unha na hora que vai te cumprimentar, sei lá, sente a Dá uma fisgada. dor de barriga no cara. Bom, não custa nada. Bom, então vamos ficando por aqui, Dudu. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui nesse programa carnavalesco. Hoje foi um barato. Claudinho, só nós dois, vamos tocar então 6 músicas. Sim, vamos né? tocar música Tocamos pra caramba, duas. Nunca tocamos Eu tão falei poucas. pouquinho hoje, cara. Dudu Quase não estava falei. falante. É que Dudu veio do bloco, né? Não tomei Então, café, não tinha café aqui, o café sem tava café. frio. Vamos... Pai Cabeça, por favor, café na próxima semana. Fala aí. Cabeça tá- Boa. Previsões e cafés café, quentes. por favor. Bom,
A gente vai terminando por aqui. Esse é o Mundo da Luta, toda segunda-feira aqui na Bradesco Esportes FM. Você que por acaso está pegando o programa pela metade no final, se conecta lá com a gente, twitter.com/No Mundo da Luta, facebook.com/No Mundo da Luta. Eu sou o Cláudio Macedo, tô sempre aqui com o Eduardo Ferreira, essa figuraça que além de participar do programa aqui com a gente, tá no Esporte Interativo, nas transmissões das lutas e também no Planeta Nocaute às sextas-feiras. E também qualquer coisa de luta é só chamar o Dudu que ele vai lá falar. E também na revista da Tami. Edson Júnior, Juan Rodrigues, Pai Cabeça, tá todo mundo aí já posicionado. Quais são os destaques dessa segunda-feira para o programa Madrugada Ligada? Edson Júnior, é com você. Meu querido, bom dia já. Bom dia, né? estamos esperando. Viramos. Meia-noite. Bom dia pra vocês. Graças a Deus, mais um dia. Aí, um dia de carnaval. Um dia de carnaval. A Bradesco Esportes Foi pro bloco? FM. Não para. Foi pro bloco? Não foi, rapaz, não foi. Vocês estão muito devagar. Tirei o fim de semana pra dar uma relaxada, né? Descansar. Mas acompanhei tudo, viu? Acompanhei tudo. Inclusive, hoje estamos tendo o último dia de desfiles na Sapucaí, né? Vamos acompanhar aí minuto a minuto também o que tá rolando. Muita coisa boa. Ontem, qual foi sua escola preferida de ontem? Rapaz, ontem a Mocidade foi espetacular, né? Aquele Paulo Barros, meu amigo. Esse cara arrebenta, né? Eu sou Mocidade. É mesmo? Eu sou Mocidade, tô muito feliz. Pô, cara, o negócio de pegar a fantasia pegando fogo, aquilo é sensacional. Fantástico, amigo, fantástico. E eu tô perdidinho aqui que eu não entendo nada. Ô, Dudu, é o Mundo da Luta Folia, emendando Madrugada Ligada Folia. Isso. A gente hoje tem aqui ainda vários desfiles acontecendo, já tivemos São Clemente. São Clemente abriu. Inclusive, rapaz, você vê, a rainha de bateria da São Clemente, 16 anos. A rainha de bateria mais jovem das escolas de samba e dando um show. 16 aninhos e dando um show. Fantástico. Bacana. Portela, já desfilou ou está desfilando Portela? Acho que a Portela está desfilando nesse momento. Olha, eu vou deixar o Claudinho aqui, cara. Acho que ele quer ficar contigo comentando o carnaval. Valeu, Claudinho. Não. Boa semana pra você. É tudo de bom. Até a próxima segunda. Beija-flor ainda. Boa. União da Ilha, Imperatriz, Unis da Tijuca. Eu não vou falar nada, que eu tô indo lá pro Fundo de São Progresso, que eu não paro nesse carnaval. Muito bem. A gente se conta por aí. Bom programa, Edson. Bom programa, Juan. Valeu. Pai Cabeça, um abraço. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Até lá, gente. Grande abraço. Valeu, galera. Você ouviu na Bradesco Esportes FM Mundo da Luta.